Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte pra cá. Eu sou o Rafael. Eu sou o Henrique Terraz. E estamos aqui, novamente reunidos para mais um episódio do podcast, que hoje vai ser um podcast um pouco mais sombrio, um pouco mais tenebroso. Um pouco mais das trevas, um pouco mais emo. Mas não estamos sozinhos. Hoje nós temos a companhia de Vinícius Soares e Ivan. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse foi o Ivan, tá? E esse que falou depois foi o... Vocês não, o pessoal não sabe, né? Não tem. Prazer, Vinícius Soares, então. Bom, nós trazemos esses dois convidados para falar um pouco mais sobre o clã deles, como eles dominam as sombras, ou como as sombras dominam os... O único clã que importa, o resto tudo é piada. Mas vamos dar eles nos comentários. É por isso que ninguém também não gosta dos La Sombra. Deixa ele se iludir, Rafael. Deixa ele se iludir. Mas não é pra gostar da gente, pra obedecer, simples assim. Vamos aos comentários. Eu adoro meu clã. Falando pra um Tremere Lover ali. Obedeça-me, seu tremere chinelo. Nunca, jamais. Comentários. Nós tivemos um comentário, tá? No Instagram de junho. E aí, galera, beleza? O primeiro a usar a palavra assassin foi Shakespeare, baseado nos guerreiros Hassassin, que usavam haxixe antes das batalhas. O próprio Shakespeare inventou, entre aspas, a palavra abraços. Então foi o Shakespeare que inventou o termo comer bolinho alucinógeno. Bom, como? Comer bolinho alucinógeno. Exato. É o haxixe, né? Uhum. Mas valeu aí pela explicação, Júnior. Se quiser contribuir mais e mais, cara, está convidado, cara. Próximo comentário é de Xerox. O Xeroquito. Exatamente. Muito bom episódio. O clã Samita é muito foda e deu para entender bastante o clã com o podcast. Só senti falta de falarem um pouco como funciona em jogo, tipo, dicas de interpretação, exemplos de Samitas, já que tiveram em mesa ou que jogaram. Acho que daria uma enriquecida e auxiliaria os novatos que querem jogar com o clã. Parabéns pelo trabalho. Tranquilo, acho que a gente pode fazer isso, né? Claro, claro. A princípio, hoje mesmo, a gente vai trazer os nossos personagens, ou personagens que a gente viu colegas jogando como La Sombra. Ou até mesmo, os nossos convidados podem falar sobre os seus personagens mais para frente. Dá pra falar. Temos também Thiago Melo. Pessoal, parabéns pelo episódio. Eu não fiz nenhum chá. Gostei bastante do detalhamento da organização interna do clã, assim como as curiosidades do Drácula e a relação do antediluviano com outros clãs. De melhorias, eu poderia citar: primeiro, seria interessante ter no blog ou no Face um resumo do que foi abordado no episódio, principalmente com as devidas referências. Vejo isso em podcasts e acredito que agrega muito valor. Exemplo, citado a Samita de quinta geração ao Sharat, informações extraídas dos livros X, Y e Z. Segundo, senti falta da teoria que falava que Al-Sharat tinha apenas um braço e um olho, que foram removidos antes de seu abraço, para, entre aspas, compensar o dano causado ao matar os vampiros, que eram considerados importantes para o fundador do clã. Enfim, continue com um bom trabalho. Vocês estão me ajudando no enredo de um jogo que estou desenvolvendo. Passatempo de analista de sistemas, semelhante ao Final Fantasy Tactics do Play 1. Bom, meu velho, Thiago, o que eu posso te dizer sobre a segunda questão? Eu, sinceramente, não conhecia essa teoria, tá? Sobre ele ter somente um braço e um olho. Não conhecia mesmo. Fizemos várias pesquisas e até então, pra mim, isso é uma surpresa. É porque ele era um exímio arqueiro. Isso é... Ele perdeu realmente? Ele perdeu um braço, sim. Porque ele era um exímio arqueiro e isso foi uma punição, já que ele era um exímio arqueiro e perdeu um braço. É nunca Justo. mais usar o ar. Bom, Ivan tá também retificando aí. Essa é nova. Pra mim é novo. Eu não cheguei conhecia. a... Essa é nova. Sobre colocar informações também no blog ou em outras plataformas, sim, também vamos fazer isso. É um bom adendo, tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo pela essa colocação. Que acredito eu que não só tu, como outros ouvintes também devem sentir falta disso aí. Mas, volto a dizer, obrigado pelo feedback e continue escrevendo. Tranquilo, sim, com certeza. Como nós falamos em todos os episódios, os comentários sempre nos ajudam a ter um pouco de motivação, né? E além disso, ter um pouco mais de interação com o público que está nos ouvindo.
Agora nós temos o comentário do Anônimo. Eu pergunto, é o Anônimo ou não é o Anônimo? Eu acho que não. Tu acha que não? Ele O normalmente anônimo ou assina. desconhecido? Não, é o desconhecido. Não. Tá, Não, temos esse é o desconhecido. anônimo, é Esse é o diferente. anônimo. Ah, tá, perfeito. O outro é o desconhecido. É. Vamos lá ao desconhecido, quer dizer, ao anônimo, né? Olá, gostaria de parabenizá-los pelo podcast. Tenho gostado bastante, pois apesar de sempre curtir o tema vampiro, nunca cheguei a jogar ou a máscara. Só conheci porque um amigo do colégio jogava e me explicava muita coisa. Gostaria que vocês explicassem um pouco melhor o que é Diablerie, que vocês citam, mas não chegam a explicar. É um tipo de canibalismo que os vampiros mais novos fazem com os mais velhos para ganhar seus poderes? Quer explicarem agora? Rafael, Vinícius, Deixa Ivan? pro Ivan. Eu voto no Ivan. Eu vou Ivan. Vai lá, Ivan. Maldade. Explica pra nós, Ah, Ivan. explica aí que depois eu continuo. Eu dei uma explicação, eles estão pedindo isso só porque eu dei uma explicação muito sem vergonha do que era Diablerie, só que agora eu não vou fazer Não, isso. pra faz ficar gravado. aquilo que tu disse. Não, faz o que tu falou. É simples. Não, é literalmente quando o vampiro come o outro. É isso que vocês queriam ouvir, verdade? Mas é no sentido literal, você vai e suga até a alma do vampiro. É isso. Isso é Diablerie. Absorvendo com isso o poder que o vampiro contém. Parte das memórias, se possível. E que a Diablerie, o que tu ganha da Diablerie é muito do narrador. Alguns narradores permitem tu acessar certas memórias, tu ter acesso mais fácil a disciplinas, mas a geração geralmente você baixa. Não exatamente para a geração dual, isso também varia de narrador para narrador. Geralmente baixa uma. Geralmente tu baixa uma, mas tem narradores que permitem Sim. tu baixar para a geração dual. Isso tudo varia, mas a Diablerie consiste nisso. Conseguir sugar todo o sangue e depois continuar sugando até tu sugar algo. Tá, uma pergunta, tá? Caso alguém queira tirar essa dúvida, caso alguém tenha essa dúvida, a Diablerie serve só de vampiro para vampiro ou posso fazer de vampiro para um outro ser sobrenatural? Vampiro, lobisomem, Saci vampiro... Pererê. Saci Pererê, não vampiro podia perder. maga. Ninja Jiraiya. Imagina liberalizar o Jiraiya. É que tecnicamente a alma de qualquer outra criatura não é amaldiçoada como um vampiro, então ela tecnicamente não funcionaria. Mas também varia de narrador para narrador. Tá, e vampiros orientais? Não é a mesma maldição. Ah, É tá. bem diferente. Bem diferente? É outra vertente. Tá, essas questões como o Diablerie, Abraço, a gente vai explicar mais além num cast sobre o guia do jogador, sobre questões mais básicas como regras. Então a gente não vai pincelar agora, a gente não vai se aprofundar, porque mais à frente vamos detalhar tudo nos mínimos detalhes. Que é o Só do resumo. um parênteses da Diablerie, né? O cara tem que ter um cuidado aí pra a vontade do cara que ele diablerizou não acabar tomando conta, né? Só um parênteses. Também Fica- tem essa. Fica a dica. Quanto mais antigo o vampiro que foi diablerizado, mais alta é a chance de tu perder o controle do corpo. Não daquele vamos cara. dar nenhum exemplo aqui, não Tipo precisa. o Tremere? Não. Tipo, mais ou Mitras. menos É. isso, é. Também. Tá, vamos lá. Também gostaria que vocês dessem exemplos de vampiros da cultura pop, filmes principalmente, mas também livros, games, etc. Em qual clã eles se encaixariam, por exemplo, como fizeram com o Drácula, dizendo que ele era um Tsimis. E outros personagens, Armand, de vampiro dos Armand. teatros, ok? É o Armand. Exato, É, sim. Armand. Armand. Nesse quesito é que o Drácula ele é um cânone dentro do mundo das trevas, né? É. Ele é um personagem Sim. cânone, ele realmente existe, ele foi parte da Camarilla, foi parte do Sabá e depois ele foi parte do... Anconi. Não, mas a questão aqui, Ivan, é que eu... Não, eu entendi, ele quer pegar Exato. figuras Isso. míticas Exato. de literatura e Anne citar Rice. o... Vai ser mais exato. O problema é que a Anne Rice é a base do vampiro, né? Com certeza. Sim, Muitas das coisas de vampiro são inspiradas na do literatura Vampiro à dela. Máscara. Nas Isso, vamos deixar bem específico. São inspiradas nas crônicas vampiras. Daí aqui o Anônimo, ele cita vários personagens. Blade, Lestat, a Caixa. Blade é um Danfir. O Blade é um Danfir. Sim. Depois vamos explicar o que é um Danfir. A caixa, pra mim, seria um Ventru, creio eu. Cara, eu acho que é complicado. A gente teria que fazer uma análise em cima É, de todo bem o personagem pra... Personalidade, Exato. poderes, Por ela ter o mas- título de rainha, provavelmente. Pode ser. Eu cito... Eu Que faria, ela vai, ela toma, ela destrói, ela não tá nem aí. eu Sim. faria mais ou menos que nem a linha da... Aquela cria do Tiamat lá. A Pedro, Tiamat não, a Ah, Tiamat. Tiamat. A Tiamat é um Ventru. Bom, Que sabia magia. para quem não tem familiaridade com o universo de Vampiro à Máscara, fica mais ilustrativo. Enfim, fica a sugestão. Desde já agradeço e peço que continue com um bom trabalho. Assinado Luiz de Pontlac. Ah, vai falar sério.
Ah, Deus o livre. É que assim, A gente aprende, né? Luí de a Pontelec. maioria dos vampiros da Anne Rice são por si toreadores porque a escrita dela é um romance gótico, né? Sim. Então, o único clã realmente que sofre dor por ser um imortal é o toreador. Que é o mais, digamos que, escrachado lá dentro do universo. Sim, os dois principais pra mim são toreadores. E ali tu evidencia a diferença de um toreador do Sabá e um toreador Mas aí que tá, da Ivan. Camarilla. Tem uma divergência aí, porque muitas pessoas dizem que um é um toreador e o outro é um bruhá. Não tem Eu como, não se um é acho. cria do outro. Não, concordo plenamente contigo. Mas existe essa divergência entre jogadores, entre pessoas, membros do jogo Vampiro à Máscara, adeptos do Vampiro à Máscara. Não tem como encaixar um Brawlhalla. Mas, Não dá. Em eu acho que nenhuma a das grande- épocas. Não, eu concordo com vocês. Não estou dizendo que essa é uma opinião minha. Não, sim, Não mas estou dizendo. só estou para dizendo- registrar, só- para registro. Exatamente. Não tem como encaixar. Mas é que a grande questão ali pra mim é que um é um toreador do Sabá e o outro é da Camarilla. O Sim. senhor, o O Lestat. Lestar, Lestat é Sabá. Sabazão puro. Sabazão. ele é Sabá E o Luí é da Luí Camarilla. é um toreador da Camarilla. E a Cláudia ficou no... não se decidiu. Sim, Tô no sim. meio Por um tempo ela foi no independente. Sabá, depois quando ela ficou com o Luí, ela, vou ver a Camarilla. Então. Depois saiu, antes de morrer, quero ser independente. Depois antes de morrer, quis virar anarquista. Por isso que mataram ela, queria virar anarquista. Próximo é do Alemão. Sensacional, gurizada. Eu tenho o livro de note em PDF, mas nunca o li. Sem razão aparente. Acabaram de me minar de plot twist. Ha. É esse aí o comentário do Alemão. Será Bom? que é o alemão? Não é o alemão. Não, é outro alemão. Tá. Porque o alemão, ele é muito selvagem pra esse tipo de Sim. De interação. interação. Tá. Pra se comunicar, não, porque ele é selvagem no dia a dia dele. Não, ele é muito rural, ele é muito entendi. a la Gangrel. Que o... Bom, nós temos o comentário do Bob. Chegou em 98. Foda-se o cara lá e acordou e já era. Ha. Parabéns pelo trabalho. Porque quando eu tava falando do Chico, eu digo, chegou na 98 ele acordou. Ponto. Aí todo mundo ficou bato, tava fazendo suspense em volta do Shulk, blá blá blá, tipo, fala a história dele. É tipo, chegou na 98 ele acordou, se espreguiçou, quebrou uma maldição trema e é isso aí. O nosso próximo comentário é do Henrique. Isso aí, Xará. É tu Continue. mesmo, tá Esse mesmo, eu mesmo. Tá comentando aí, Aumentando cara. os comentários. Não, eu tenho que fazer. Não sei se vocês Tá perceberam certo. que o anônimo sou eu, Certo. o desconhecido sou eu. Pra gente poder engordar os comentários. Claro, né? cara. Não faz sentido. Bom, o próximo comentário é do Henrique. Pelo amor de Caim, criem um grupo de WhatsApp sobre vampiro e postem o link. Adoro seu cast e qualidade só melhora. Meu velho, o Henrique. A gente pode até criar um grupo de WhatsApp, mas a gente tem que ter esse feedback dos outros ouvintes. Outras pessoas também têm que querer isso para que a gente possa criar. Porque senão vai ser um grupo do Henrique, Rafael e Henrique. Pois é. Sabe? Daí outras pessoas também têm que querer. Caso nós tenhamos mais retorno disso, a gente pode criar sim um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, no Telegram, onde a galera achar melhor. A gente vai precisar de gente pra moderar. A gente vai precisar de gente pra moderar também. Exato. Como pode ser que tenha bastante gente, precisamos de moderadores também. Por que não Telegram? Hã? Por que não Telegram? Não, vai Pois que é. o hacker de Araraquara entra aí e dá... Vaza pra Polícia Federal, vou achar que a gente tá fazendo um culto. Sim. Bom, você sabe que já deu problema, né? Já Em deu. No Israel Telegram? deu isso. Não, Em no Israel. live de vampiro. Qual? Em Israel? Tu imagina? Imagina O pessoal as pessoas- interagindo, ele imagina o falando de pessoal sugar fazendo sangue. e-mails. Não, o problema não é nem isso. Nem Tem isso. tráfico de armas e coisas assim, Uhum. porque um vampiro tava traficando arma com outro vampiro e esses e-mails passaram pela Pela inteligência inteligência Israel. inteligência de Israel. Aí eles Bem bom. infiltraram jogadores dentro do live Pra ver se era live mesmo, se não era faz de conta. pra ver se não Eita. era uma célula terrorista e acabou que no final O ganharam o jogador. jogador. Ganharam o Um jogador. agente infiltrado virou jogador. Boa. Ele falou que eles estavam sendo investigados e tal. E ele disse assim: não, eu já vi que não tem nada a ver, eu vou ficar pra Vou jogar com continuar. vocês. Eu vou continuar aqui. Mas agora ele ficou porque ele acreditava ou porque ele tinha que continuar espiando a galera? Não, se sabe. Boa pergunta. Um comentário de um outro desconhecido. Ou é o mesmo desconhecido, ou é um outro desconhecido, ou pode ser o desconhecido. Acho que não, ele assina como outro. Isso. Só quero ver eles voltando para a cidade, feito Rambo, e metralhando o tropeço e os dogs. Esse aí é da crônica. Pelo amor de Caim.
Guarne para esquiva ou vai ficar difícil viver. Esse aí é do Manchester do passado. Exato. Não, agora eu já sei. Esse desconhecido aqui que não assinou é um jogador meu. Que ele me comentou essa semana, que comentou sobre Rambo e tudo mais. Até então eu não sabia que era sobre o meu jogador. Mas depois que eu vi falando sobre Rambo, eu associei. Ah, e que os guris quase morreram, né? É. Chegaram lá, chuparam o bar, tomaram o tiro da polícia. Quase morreram no jogo. Bom, o próximo... O vampiro mentiu pra você. Novidade. Oh, Prazer minha. tô patenteando. Quero os créditos. Tu pode falar sobre aquilo que tu tava falando no cast da Camarilla, sobre a frase do Ivan. Mãe de puta, recursos humanos dela? Exato, aqui está, aqui está tá o cara. criador. Aqui tá Não, o criador. gente, eu não sou criador, essa frase é do Fabrício, ele que me ensinou. O Fabrício. O Fabrício é o tal príncipe do live. O atual príncipe do live? Isso. O treinador? O treinador. Ele que me ensinou essa frase pra decorar as tradições da Camarilla em ordem. Ah, sim. Tem que saber a ordem dela, senão... Concordo, nisso eu concordo com o Fabrício. Bom, vamos lá. Outro desconhecido. Desmistificamos, achei que era o Ivan que tinha criado. Não. Eu não sabia. A próxima mesa poderia ser de Changeling. Tenho curiosidade de ver como funciona em jogo. Sabe quem é que fez o comentário? Quem? O Ivan. Não Não foi? Não é teu? Tem certeza? Não, Foi tu sim. não. Se tu não fez ali no blog, tu fez no Facebook. Não fiz, eu fiz. Não, esse Não aqui era é do blog. Esse é o comentário do blog. Ah, Não fui então. eu. Beleza. É alguém que compartilhou. É, alguém também teve essa mesma ideia. Teve essa Curtiu a mesma ideia do Ivan e... E mandou o recado. Bom, mas vamos dar então, passado aí aos comentários, as apresentações dos convidados, vamos falar sobre um pouco mais do Clã La Sombra. Ivan, Vinícius, querem dar o pontapé inicial? Sim, é La Sombra, não La Sombra. Não é com um Z. La Sombra. Agora que eu vi, eu não reparei. Realmente ele fala La Sombra. Uhum, Eu falo? É La Sombra. Ok, É, La Sombra. toca a ficha então. O emo. Ah, O emo mimimi. eu acho que antes de a gente falar do que é o Clã La Sombra, a gente tinha que falar do que é o abismo, né? Quer começar pelo abismo? Por que inverteu direto a no- ordem de lá. Que direto no abismo? Quer começar pelo abismo? Eu entendo. Se tu falar o que é o abismo, tu vai se basear da onde vem todo o modus operandi de uma sombra, até do próprio antediluviano, porque tu precisa saber o que ele é e por que ele influenciou o clã do jeito que ele influenciou. Então Tá, o melhor então- meio de começar é da onde vem o poder do La Sombra. Tá, então eu te faço a pergunta. Que tal a gente falar primeiramente sobre a história, tá? Uhum. O lore, tá? Daí depois a gente terminar o lore, que é curtíssimo. Ah, não é tão curto. Não é não. Tá, não é curtíssimo. Mais ou menos. É, tem. Não é não. Tá, beleza. A gente começa. Que tal a gente Ele falar é sobre o lore? confuso, mas ele não é. É. Ele é confuso. Que tal a gente falar sobre o lore? Daí depois a gente fala sobre o lore e a gente começa as mecânicas. Tudo bem? Tá, a gente fala a história do clã e em seguida falando do abismo. Aí É ele vai essa a ideia? vai completar a história. Toca a ficha então, Ivan. Sim. Ivan, Vinícius. Para o ímpar. Os convidados começam? Ué, vocês estão aí pra isso? Ah, normalmente eu começo, mas o negão quer que os convidados comecem e eu tô achando legal a ideia. Sim, com Ah, certeza, é bom. legal. Ele segue o antediluviano, La Sombra, eu acho que o primeiro, se colocar, ele é um dos mais ativos antediluvianos que a gente tem conhecimento. Ele e Tremere foram os únicos conhecidos ativos Tá. no Dark Ages. Tá, beleza. Essa história do clã, ela começa... Tu diz ativos fazendo a Shihad ou ativos Não, acordados? ativos acordados. O Hakim Beleza. também tava. O Capadócio também ficou um Sim. tempo acordado. Não, mas é que o Capadócio ele tinha um ciclo de sono. Mas Sim. ativo mesmo era O Hakim não tinha. o ancião La Sombra. Mas o clã ele sempre teve essa ligação com a água, né? Isso é dito que existe por causa do grande dilúvio. Foi aonde o La Sombra se uniu à água e fez a festa com a segunda geração, que eu tava até comendo café no caminho pra cá. E quando Caim apareceu, quis saber quem tinha feito a merda toda, começou a girrar com o Ventru, porque o Ventru apontou e disse foi La Foi Sombra. La Sombra. Botou no rolê. Foi La Sombra. Como um bom La Sombra não nega nada, Fui eu. não nega, não desmente e nem admite, ele ficou quieto e ali começou a girrar com os Ventru, né? Porque os Ventru sempre viram os La Sombras como Uma oposição. os únicos capazes de ser oposição a eles. Eu vou te trazer problema pra todo mundo. Não deixa de ser. Isso é um comentário de um Ventru sobre uma sombra. Tu pediu pra quem pra fazer esse comentário? Tu tá falando pra... Tu tá falando do meu clã? Eu tô quieto, só vendo a treta. Sim, porque Baixo Clã não opina, assim. Ah, pá. Da onde isso, meu velho? Da onde isso?
Eu ia falar Treme no clã, mas já tá ficando manjado já. Sim, por isso que tu disse que é baixo clã. Não, é porque se Treme ele quisesse um inimigo à altura, não ia atrás de Saulote, ia atrás do La Sombra que tava ativo e todo mundo sabia que tava na Sicília. Por que não foram? Porque eles precisavam de alguém dormindo, né? Óbvio. Imagina largar na mão com a sombra. Não, porque eles consideravam o Saulote um antediluviano fraco. Sim. Fraco e pacífico. Fraco e pacífico. O cara não vai fazer nada. Vai ficar de boa. Aí vai deixar a gente diabilizar, né? Bom, o que eu tenho de comentário, assim? Que a história começa junto com todos os outros, 8, 9 mil anos atrás. Antes de Cristo, né? Não atrás. Isso que o Rafa comentou, que o Ivan reforçou, é verdade. Ela é bastante confusa, assim, a história, sabe? Tu tem fragmentos das histórias e tu pega cada fragmento e ele se ramifica em outras coisas, sabe? Aí tu começa a montar uma história mais completa. Mas, do contrário, assim, é bem difícil, sabe? No Clãbook ali, ela é abordada em 5 lições, né? Então vem uns anciões mais antigos do clã conversar com um grupo de recém-abraçados cabeças de pá, e eles começam a passar o conhecimento dos La Sombras geral para aquelas pessoas. Eu notei uma coisa interessante. Tem um que eu não considero, pelo menos o cara que eu acompanho ali é o Andrew, né? Ele não é cabeça de pá, né? Ele ficou 10 anos sofrendo na mão da mulher lá. Eles já viraram sabá verdadeiro. Isso. E o que eu achei muito interessante é que, provavelmente, se tu vê uma sombra chinês na tua frente, aperta o brioco, porque ele é velho. Ele é muito velho. Se tu vê uma sombra asiático, ele é lá do tempo que o La Sombra tava dando banda pela Ásia. Eu tenho uma pergunta para os convidados. Tenho uma pergunta para os convidados. Qual é a filiação de vocês? Entendi. Facção. Assim, ó. A minha filiação é ser um La Sombra. Concordo com ele. Ponto. Eu concordo com os dois. As minhas opiniões é independente de filiação. É que assim, ó, eu como player que reuniu muito conhecimento, porque eu conheço o Vampiro, pra quem já é meu amigo sabe, eu não conhecia nada de Vampiro há 5 anos atrás. Sim, recordo disso. E eu, devorei todos os livros que tem em português e alguns em inglês. Então, honestamente, eu sou True Black Hand. Que eles têm um pouco do Sabá, um pouco da Camarilla e funciona, tá ligado? E é realmente a verdade ali por trás de tudo, mas... Vinícius? Qual das True Black Hand? Não, só tem uma True Black Hand. Por isso é a True Black Hand. Mas qual delas? A de verdade. Sim, a True de Black Hand. Não, Black Hand não é a de mentirinha. do Sabá. Não, a de mentirinha. Que serve a True Black Hand. Que tinha Manos Negros, tinha aquela outra monte de bagulho. Ela é Manos Negros e a Talmarreira. Talmarreira, eu vi isso. Olha, eu não me considero dentro de nenhuma facção específica, mas eu simpatizo com bastante coisas da Camarilla. Essa questão de ordem que eles têm mais. Né? Não tem La Sombra de verdade. A gente tá com 2 antitribos. Que estão fazendo mimimi pra dizer que são antitribos. Não, desculpa, mas a capa do livro La Sombra é uma antitribo. Uma independente. É uma independente. A antitribo. Independente. Ela já foi Camarilla. Já foi de tudo. E na verdade ela não é uma independente, ela é uma Sabá. Na verdade ela é do grupinho da Anatólia. Na real, ela é o que ela quer. Que é o Não, que é é uma- A gente não vai começar a falar sobre ela porque é um personagem que a gente vai abordar Sim, no longo dos exato. personagens. Ela é um desajustado, pra dizer a verdade. O que eu considero isso? Por exemplo, assim, ó, é um caminho do personagem, entendeu? Sim, com certeza. Tu vai evoluindo, tu vai vendo, vai te descobrindo dentro daquele mundo, entendeu? Por exemplo, começou dentro do Sabá. Pra sair do Sabá é foda pra caralho, entendeu? Mas aí tu sai do Sabá. Daí tu vai pra oposição, que é a Camarilla, até pra tentar sobreviver mais um tempo. Depois, quando tu consegue sobreviver e te largo de mão, e a Camarilla não tá te atendendo, tu acaba querendo expandir a mente e sai de tudo que é tipo de facção. Entendeu? Não é um comportamento. Ela é antes dessa facção, né? Ela Sim. uma linha de comportamento que é matar seu senhor e ser contra. Não é um comportamento muito estranho. Tipo, Mas quem é que fez isso também? O Drácula. É O Drácula compartilhado fez mais ou menos isso. parecido. E a Durgasin também fez algo parecido. O A Raven. próprio Monsada fez isso. Cansado. É meio que... Vou ver Na, qual é... na verdade, isso é do vampiro. Vou ver qual é desse time aqui. Esses Ah, não são gostei desse vampiros time. pré-seitas, né? Exato. Bem por aí. Os vampiros pós-seitas, eles geralmente estão dentro da seita deles e o bicho-papão é o... E aceitar os lobbers, né, cara? Seja Sabá ou Camarilla. Mas toca a ficha, Vinícius. Nos dê aí a ideia sobre o início da história do clã. Deixa eu puxar. Eu vou puxar Vai aqui lá, e vai lá. vocês Então puxa aí, vão Rafael. comentando, tá bom? Então tá. Qual é que é a base, assim, do início quando eles começam a contar a história do Clã da Sombra? Por eles terem, eu acho que é a minha opinião, por eles terem tido contato com o antediluviano deles por muito tempo,
eles são muito apegados a fatos que eles conseguem comprovar do que misticismo de talvez aconteceu isso e talvez foi assim essa história. Então, quando começam a passar a primeira lição para aquele grupo ali do Sabá, o que eles começam a enfatizar? Por exemplo, Caim, Abel, todas essas fábulas nordistas, vamos dizer assim, eles não têm comprovação real que foi daquele jeito mais fantasioso que foi contado. Que talvez ele tinha lá o irmãozinho dele, aí ele foi amaldiçoado e vieram os anjos. Eles tentam englobar isso mais na proximidade. Talvez que em vez de serem fábulas místicas, eles eram talvez tribos da Era do Bronze, onde Caim era um agricultor e Abel era um fazendeiro. E que provavelmente todos os primeiros contatos que eles tiveram com as trevas, aquilo que eles denominam de trevas, de Deus das trevas, talvez poderiam ser o primeiro contato que eles tiveram com vampiros que poderiam já existir naquela época. Antes de Caim. Antes de Caim. Sim. Que, por exemplo, uma dessas alcunhas das trevas tinha o poder e a habilidade de amaldiçoar outras pessoas com o vampirismo, vamos dizer assim. Transformar num morto-vivo se irritasse ele e ele não recebesse as oferendas dignas para ele, por exemplo, oferendas de sangue. Então, provavelmente, Caim virou o que ele virou porque ele irritou talvez um outro vampiro, alguma outra entidade das trevas, não fez as oferendas corretamente para ele, e como punição ele foi transformado num morto-vivo. Porque a palavra Caim provavelmente foi escrita por uma mão ocidental, foi escrito por alguém já de épocas mais modernas, porque não tinha essa grafia do M na antiguidade, quando provavelmente tentaram escrever o nome dele a primeira vez, registrar, e devem ter registrado errado. Então ele já começa a desconstruir as fábulas e tendo a pegar fatos mais concretos que ou alguém viu e contou pra eles, porque vamos dizer assim, é mais ou menos o comportamento do clã é passar aquilo que eles já viram, não aquilo que estão dizendo que pode ter não acontecido. É reforçar o que já é dito. A ideia do clã é falar sobre algo palpável. Exatamente, muito obrigado. Palpável. Alguns consideram a fábula nordista literalmente uma fábula. Isso aí não tá, porque o primeiro vampiro que reuniu tudo isso e distribuiu foi em tempos modernos. E é normal dos vampiros nunca contarem realmente toda a verdade de origem, toda a verdade entre si, porque isso pode atrapalhar os planos ancestrais de todos eles. Eles acreditam que sempre tem uma maquinação de alguém fazendo joguinho aqui, então por que eu vou abrir essa história se eu posso te contar a minha versão? Cada um conta a sua versão e na versão de cada um eles são uns mocinhos da história. Né? Sempre. Sim. Então, começa essa primeira lição ali, desconstruindo essa fábula, talvez acreditando que Abel, junto das tribos humanas, combatia esses seres das trevas, por isso aparece na fábula de Nod que ele fazia armas para fazer a caça, né? Então, ele lutava contra esses seres das trevas. E depois, Caim é considerado o fazendeiro homicida, chamado pelos Sombra, é considerado esse cara talvez tão genial porque ele conseguiu dominar e superpujar o irmão dele, que talvez foi um dos primeiros a virar morto-vivo antes dele. Então, eles perderam o medo daquilo que eles combatiam, talvez nas trevas, e se tornaram aquilo para tentar fazer, então, ter pra si esse poder, para eles poderem usar em prol deles. Um dos comentários que eu acho legal, tem no próprio Clanbook ali, sobre essa questão de Deus, de que não necessariamente seja o Deus que a gente está acostumado, mas de que fosse qualquer um Deus que se acalmasse com sacrifícios e sangue. Não o Deus cristão, o Deus... Isso, o Deus cristão que a gente conhece. Poderia ser qualquer outro Deus. Qualquer um Deus politeísta. Sim, por isso que eles tentam desmistificar essa ideia de poderia ser por exemplo, Deus amaldiçoou Caim. Eles não tinham essa concepção. Podia ter sido qualquer outra entidade que se apresentou como Deus. Sim. Isso é uma coisa, agora puxando um pouco pro abismo, né? Pode ser até por essa proximidade que os La Sombra têm com o abismo, de acreditar não, de ter essa vivência de seres. Isso pode ter até essa questão do abismo que o La Sombra tem e acreditar nessas entidades antigas, então, né? A gente vai provavelmente falar mais na parte do abismo, né? É que, na verdade, essas entidades antigas, elas são abordadas em vários livros diferentes, né? Os Baali citam essas entidades antigas das trevas, que caíram das conchas na criação do mundo. Os La Sombra citam o abismo se retraindo quando Deus disse faça-se a luz. Se não me engano, também Revelações da Mãe Sombria também cita algo também do gênero. cita. Então, essas criaturas, e pra mim, nenhuma dessas criaturas são as mesmas. As que caíram das conchas dos
dos Bali, o abismo do La Sombra e as criaturas que Lilith citam, pra mim... Ou até mesmo nós temos também, falando sobre abismo, na cultura e mitologia Garou. Também. Que também temos lá os seus inúmeros mundos da Umbra. Pois é, e aí o narrador fica livre pra escolher qual que vai pegar e dizer que traz grave. uma bocainha ali, tá Meio ligado? que loteria, sabe? Ele pega assim, pega aquela bolinha de Sorteio. sorteio. De bingo. De bingo, exatamente, faz uma bolinha de bingo ali, Com eu vários- vou pegar. Com vários papelzinhos, ele mete a mão ali dentro e... O abismo! Nessa que Caim foi amaldiçoado Por Lilith! Aquela era a mãe sombria. Isso é uma outra coisa que chama atenção, como é legal essa outra visão assim, que o La Sombra traz sobre uma deusa. Uma das mais antigas partes de veneração que tem registrado é sobre mulher, né? Em vez de um deus, mas sim uma mulher, não digo negra, mas uma mulher Sim, coberta de trevas, entendeu? Que se alimentava de sangue. Então, Que quando se diz coberta de trevas, não tá dizendo a coloração da pele dela. Não, sim, claro que não. Não diz se é negra, parda, loira, ruiva. Não, é alguém coberto de trevas. Sombrio. Tu não tem como saber o que é, porque tá oculto, né? E o sombrio também não precisa ser necessariamente coberto em trevas. Pode ser alguém com uma feição sombria. Eu vou ter que puxar aqui, eu tinha falado com o Rafa antes. Tem a citação do Lovecraft no Clan Book. E eu acho que vai bem nessa linha que a gente está comentando, né? Lá eles dizem: a emoção mais velha e mais forte que existe é o medo. E o tipo de medo mais velho e mais forte que existe é o medo do desconhecido. Então é exatamente isso que há 9, 8 mil anos atrás o pessoal pensava, né? Era o medo do escuro. Sim, imagina tu tá lá num povoado e aí do nada vem uma voz das trevas que tu não sabe o que é e começa a te Não, aliciar, e sinceramente, pedindo ritual, pedindo sacrifício, pedindo um monte de coisa. esse medo do desconhecido até ontem, entre aspas, porque... Tu tinha? Não, tínhamos. A humanidade possuía esse medo, porque até um pouco tempo atrás não era um abismo que tinha depois do mar, das grandes navegações. Eu discordo de você, eu acho que esse medo ainda é intrínseco à humanidade, senão nós não enchemos de luz à noite. Justo. Não, mas eu tô dizendo... Ele não pegou a referência da terraplanismo. Não, eu não vi a referência, eu simplesmente Ignorei. como ignoro os terraplanistas. Só ignorei. Então, Bom, baseado em continue, fatos, então, é óbvio que não teve uma grande enchente que encheu a terra e um cara fez um barquinho e salvou os animais. Não tem. Tipo, eles não podem... Isso na visão dos La Sombras. Na visão dos La Sombra. Eles não têm como confirmar, dizendo que aconteceu, eles também não podem negar. Então é um fato que, por exemplo, se tu quer contar assim, meu filho, tu conta. Mas sabe que... Mas é uma versão. A questão do dilúvio, em um outro podcast que vai ter aí, que eu tive uma informação privilegiada, e esse certo clã, ele fala do dilúvio, mas tipo, fala como se não tivesse ouvido, não houve dilúvio na terra dele. Sim. Mais pra frente a gente fala um pouco mais. Sim. Então, essa mitologia de talvez não tenha tido um dilúvio porque não tem prova, ainda, vamos dizer que no início da história, o narrador ainda está procurando algo que ele possa encaixar como começou aqui. Então ele passa, explica essa parte do dilúvio. Então, o que os La Sombras têm de plausível, assim, que eles acham que começou mesmo a origem? É a cidade de... Chatalhuyuk. Obrigado, eu nem sabia pronunciar. A cidade de Chatalhuyuk, que era uma cidade onde ela tinha um vulcão próximo, né? E provavelmente tinha uma deusa das trevas ali que ficava pedindo oferenda pra seus eles. leopardos. Tá, mas nós temos alguma referência no mundo real sobre essa cidade? Se é mitológica ou não? Não, ela não é mitológica. Ela existiu. Ela existiu realmente? É um sítio arqueológico, hoje fica na Turquia. Junto com Jericó ali, ela está entre uma das mais antigas cidades, de 6.700 anos antes de Cristo, 6.500. E no comentário da nossa narradora lá, ela diz que foi a segunda cidade para os La Sombra, foi essa Chatalhuyuk. Então, eu, particularmente, não sei se o Ivan tem algum conhecimento a mais, mas eu não achei muita influência do La Sombra em relação à primeira, segunda cidade. Só essa apontada de dedo que o Ventura deu pra ele e ele matou no peito. Isso
acontece, se eu não me engano, inclusive na segunda cidade. Mas, não, esse é o básico mesmo da história do clã. Depois tu consegue alguma coisa no Dark Ages e alguma coisa no Lobos à Porta, no volume 2, se não me engano, que trata dos Corsários. Sim, os Corsários. Teve a época que os Sombras dominavam os mares, né? Isso. Até o momento aqui a gente não falou, que nem a gente falou no podcast dos Assamita, de primeira e segunda cidade. Porque realmente pros La Sombra, por não ter fatos concretos que essas duas cidades existiram, eles descartaram. Entra naquela coisa, ele não pode te dizer que existiu, mas ele também não pode te dizer que não existiu. Então, eles simplesmente procuram o fato mais próximo que eles conseguiram identificar dentro do clã, que é a Chatal Hill. Por que eles assimilaram isso? Porque eles fazem uma comparação entre o vulcão ser algo que na proximidade dele era próspero, então era uma deusa que dava condições de um povoado sobreviver, e eles fazem uma correlação com a fumaça do vulcão em obscurecer, no caso a cidade, castigar quando ela estivesse irritada. Então eles fazem, e eles conseguiam naquela época obsidiana, que era um tipo de minério muito raro, que acontece, a formação obsidiana é aquela coisa, lava e tal, refresca, etc. Então eles podiam pegar esse material e fazer em comércio, porque Chatal Hill que tinha rotas de comércio. Sim, em cima da cidade. Isso, eles podiam utilizar e ainda podiam fazer rotas de comércio. Então era uma deusa que dava pra eles o que eles precisavam e em troca eles tinham que dar sangue. Na Chatal Hill verdadeira e também na história que estão contando, existe algumas imagens de uma deusa que eles consideravam da fertilidade, uma deusa pequenininha, algumas imagens delas que eram veneradas. Pequena provavelmente pela habilidade dos artesãos, não quer dizer, né? Os Assombra até... Sim. Ele aumenta um pouco na história, diz que tinha grandes estátuas dela por toda a cidade e tal, aquela coisa. Mas porque eles viveram lá, né? Provavelmente um deles viu e tá contando essa história. Diferente da real. Por exemplo, eles usam a cidade real, mas eles aumentam um pouco pra que fique dentro do Mundo das Trevas. Do padrão do Mundo das Trevas. É feito em vários planos. Por terem os ritos funerários também diferentes, porque eles tinham uma sala onde eles guardavam os mortos deles dentro daquela sala funerária, eles ficavam tipo em partilheiras, e tinha aquela história de veneração. Eles acreditam que tudo isso faça parte de costumes que eles aprendiam talvez com essa deusa. Por exemplo, por que tu tem uma sala mortuária? Talvez fosse uma sala onde, vamos dizer, o vampiro podia dormir ali dentro e ele era vigiado pelos seus servos, porque era uma sala de veneração. Então tem todo esse paralelo. E que a gente passa pelo que começaria, então, a origem do clã, que seria Chatal Hill. Um outro comentário que eu acho legal de fazer. É muito mencionado, assim, deuses da escuridão, e fazem essa associação com o próprio La Sombra. E aí tem vários, né? Deuses persas, até mesmo deuses da Azteca. Tudo que fosse relacionado ao escuro ou obscuro era mencionado de que poderia ser uma manifestação do La Sombra de alguma forma. E nessa época eles também fazem, vamos dizer assim, o cara que tá ensinando a história diz pra como tá na construção do mito, que não é mito, né? Porque os La Sombras tem essa parte. Isso, a deconstrução. Isso aí. A deconstrução do mito. Eles também ensinam a não associar os antediluvianos a gênero. Então, por exemplo, normalmente se considera que o Brujah é homem, que o Ventor é homem, que a Agangrel é mulher. Porque provavelmente esses não são nomes que esses antediluvianos usariam reais. Eles nem iam deixar a verdadeira natureza deles vazar. É aquela coisa, tu quer usar só como referência, o antediluviano Ventur, beleza? Tenha ciência que esse não é o nome dele, que esse não é o sobrenome dele, e que isso tá longe de ser a alcunha que ele usava na época. A própria La Sombra assumiu o nome de Lucien durante um bom tempo, e depois é dito pelos Malkavianos. O antediluvianos deles também usava esse sobrenome, exatamente para confundir, né? E vários outros adquiriram essa alcunha para confundir quem era o antediluviano que estava ali naquele momento. Não, mas daí eu pergunto para vocês, qual é o vampiro em sã consciência que utiliza seu nome verdadeiro? Malkaviano? Uma sã consciência. Em sã consciência. Mas enfim. Não atentei essa parte. O La Sombra geralmente é conhecido não, mas referido, né, como o antediluviano do clã ou o Sombrio, o Rei das Trevas. E esses são os títulos dele, né? Ele é o mais Rei das utilizados. Trevas e o Tismice é o mais velho. O mais velho, isso aí. O mais velho. Então a gente passa pela primeira lição, que seria a desconstrução do mito, e chegamos na segunda, que aborda mais quem era o antediluviano, o que ele fazia, onde ele vivia. Não perca no Globo Repórter. Mas a gente começa a se aproximar da construção da onde é o antediluviano. Então é normal, é incentivado
pelos anciões que começam a passar essas lições, que sim, realmente, tenho dúvidas. Tenho dúvidas de quem foi seu antediluviano. Então, o que eles têm ali datado? Que ele era... Quando ele fez o seu primeiro assentamento, que ele foi escolher um refúgio, ele ficou ali na região da Sicília, né? Ali de Malta, no Mediterrâneo. Em Malta. Em Malta, ali no Mediterrâneo. E que ele era uma criatura bem ativa. Então, ele fazia bastante andanças, procurava por possíveis humanos para ser abraçados, né? Fazia experimentos. Ele fazia experimentos com aldeias, né? Ele chegava em umas aldeias lá e aliciava as aldeias. Há quem diga que, inclusive, foi ele que abraçou Osíris e Sete, né? Tem. É uma passagem Uhum. que diz de um ser de Sim, trevas verdade. andando pelo Egito e ele abraçou um faraó e seu irmão. Então alguns acreditam que esse ser de trevas tenha sido La Sombra. Mas os setitas vão negar isso pro resto da vida. E nós também negamos porque ninguém quer levar a alcunha de criatura pro setita, né? Ninguém quer ser associado com esses caras. Ninguém quer ser culpado de ter criado esse clã. Uhum. Então ele era um cara que vivia muito perto do mar, o antediluviano, né? Então acredita-se que é por isso que todo La Sombra tem aquele impulso de às vezes ficar perto do mar, às vezes ficar submerso, às vezes observar as ondas. É muito mais comum ver um La Sombra que acorde mais cedo para ver o pôr do sol, para ele poder ter algum vislumbre mínimo do mar e de toda a beleza que ele guarda, do que ele querer ver o pôr do sol. Mas pior que eu tinha esquecido desse detalhe de ter abraçado Osíris, supostamente ter abraçado. Eu lembro de ter lido sobre isso, de ter comentado até mesmo contigo, Ivan, sobre isso, e isso é uma coisa bem curiosa de se argumentar, de se falar. Imagina, um deus faraó. Um deus faraó, ele era um ancião conhecido por fazer experimentos. Né? E Osíris era reconhecidamente um grande mago, né? Exatamente. Tanto que ele fez os Imorredouros, né, cara? Exatamente. Mas isso ele fez depois de ter virado espírito. Não tira o potencial. Não tira o potencial de Osíris. É um podcast especial pra Osíris, pra mim. É verdade, que ele só fez isso aí depois que ele tomou o terror lá, foi esquartejado umas 20 vezes. A mulher dele juntou ele que nem um Frankenstein, que aí, tipo, ou fazer o ritual. O cara já foi um mago, o cara já foi um vampiro, o cara criou uma linhagem pra ele, foi desmembrado em 14 pedaços, voltou, depois virou um espírito. Era quase o Da Vinci na época dele. E aí ficou sentado imóvel, aí ele terminou entrando na teia da fé, né? Aí ele só levantou pra fazer isso. Vou imitar o Malcave, vou virar uma teia. Na real, ele levantou pra dizer assim, ó, para com essa putaria da tempestade, que na minha cidade não, aqui não. Mas mesmo assim ele ainda perdeu a cidade dele. Sim, mas não foi o... Mas ele saiu intocado da tempestade. Ele saiu... o Osíris, né? Por mais que a gente esteja achando sarro, é o Osíris, né? Ele era um cara fodão. Vamos sair da luz dos Osíris e vamos voltar para as trevas. Vamos sair das múmias, vamos voltar pros vampiros. Então, por ele ter essa associação com o mar, acredita-se que ele teve muita proximidade com os primeiros povos do mar. Aqueles caras que navegavam, ficavam dando uma banda ali pelo Mediterrâneo e saqueando as pessoas. Existem qualidades, inclusive, que ressaltam essa ligação com o mar. Né? E desvantagens também. E então ele agarrou e se associou com essa galera. Então, por que o narrador conta que teve registro dessa associação? Porque os egípcios atacaram uma embarcação que estava tocando terror no Egito ali, devastando as casas e tudo. E quando começou a pegar fogo, que eles conseguiram flanquear e destruir essa embarcação, esses mesmos marinheiros que estavam ali começaram... Piratas, né? Piratas, exatamente. Começaram a chamar por deuses das trevas. E usaram um dos nomes que o La Sombra usava na época, que era o... Deixa eu ver se eu tenho... La Sombra. Isso mesmo. Que foi os sacerdotes egípcios que traduziram. Então, é aquela coisa, buscaram uma evidência, acharam uma evidência que os povos do mar cultuavam deuses das trevas, inclusive La Sombra. É interessante que é sempre citado que é deuses das trevas, né? Geralmente quando tu pega a história humana, deuses das trevas são associados à lua, mas já no mundo das trevas não tem essa associação porque a lua é associada a outra criatura, né? Então a gente... Mas a noite percebe tá que a noite e a lua não são tão associados quanto no mundo real, porque no mundo real geralmente a noite é associada a uma divindade da lua. Isso. E aí então depois dessa pequena parte da lição, nós temos as primeiras dispersões do clã. Eu queria fazer alguns breves comentários. Anotei aqui, não quero desperdiçar eles. Eu tive trabalho pra fazer. Essa nomenclatura do La Sombra, alguma coisa nesse gênero,
mais ou menos ali de 1900 a.C., e tem algumas traduções, né, significados, que é lucrando com conhecimento, lucrando através da dominação, né? Então, o nome que o pessoal, alguns dos nomes que esses piratas aí falaram era Lhasa Omri Baras, que era o deus do Rio das Trevas. E é um nomezinho complicado. Perfeito, bacana. Alguma- Simples de se falar. Uma curiosidade que eu achei em relação ao Mar Negro, tá? Ele é um mar do interior, tá? Entre a Europa e a Anatólia, que a Anatólia era onde estava Çatalhöyük, e ele tá ligado aos oceanos e tudo mais, só que a origem dele é um debate de diversos pesquisadores, né? Porque ele é um mar no meio do Monte Terra, basicamente é isso. Como é que tu encheu o suficiente para isso? Né? E aí eles começam a fazer algumas associações sobre o dilúvio também. E aí remete ao próprio La Sombra, entendeu? E fica ali pelo mar Mediterrâneo. Né? Então é tudo, se olhar, tudo conectado. a história do clã ali, ela começa no Mediterrâneo, né? Ela é bem em cidades próximas ali. Então tivemos a primeira dispersão, depois de todos esses acontecimentos. Quer falar primeiro da dispersão? Pode ser. A primeira dispersão que a gente fala foi depois da explosão da ilha de Terra, né? Foi mais ou menos em 1650, teve uma erupção vulcânica. A cidade de Terra, hoje em dia é Santorini, e essa explosão foi uma das maiores que teve aí. E ela é real, né? Ela... Se pegar o mapa ali, o mapa realmente tem uma ilha e no meio da ilha tem um buraco. Mas isso que eu acho interessante, sabe? Trazer sempre coisas reais que assemelhar com fatos dentro do jogo. Sim, fazer associação. Fazer associações. Torna real, né? Exato. Tu te sente imerso naquilo. Que é interessante a gente trazer isso para o público, tal como eu trouxe no cast dos Assamitas sobre o chá. Uhum. Tem algumas pessoas, inclusive, que são pessoas que existiram na história e elas são ligadas ao plano da sombra, inclusive. Sim. Você quer depois colocar, fazer um adendo? Não, na hora que a gente for falar sobre os personagens importantes, eu tenho uma que realmente existiu. Toca a ficha aí, Vinícius. Essa explosão aí, eu não sei se o pessoal conhece Krakatoa, foi um vulcão também, uma ilha, né, com o mesmo nome do vulcão, ou o inverso, e é equiparada essa força da explosão aí, que foi uma das maiores explosões que teve de erupções vulcânicas, né? E depois de Terra, então, veio a primeira dispersão, que foi o ponto forte daí da pirataria, né? Onde os La Sombras dominaram boa parte dos mares, e como isso começou a incomodar muitas pessoas, né, acabou sendo combatido, principalmente no Império Romano. No Império do Alexandre Magno. Aí teve muitos combates, muita guerra em relação a isso, e acabou sendo inviável daí continuar com a pirataria. O Pompeu foi lá no Senado, né? Ele captou recursos do Senado para fazer uma campanha anti-pirataria. Aí ele conseguiu dinheiro, começou a botar navios nos mares, e eles começaram a atacar essas embarcações La Sombra, vamos dizer assim. Uhum. E aí, como começou a teoria do Mare Nostrum, ou o Nosso Mar, eles estavam querendo que todo o mar do Mediterrâneo ficasse a serviço do Império Romano. Não que tivesse ali aquele monte de saqueador, tu não podia fazer uma viagem tranquila, porque provavelmente teu barco ia ser saqueado, assassinado. Então foi o Pompeu que organizou essa investida e realmente conseguiu quebrar a pirataria no mar Mediterrâneo. Casualmente, bandeiras piratas são negras, mera casualidade. E levando em consideração, né, não é um bom negócio muito tu ser um vampiro no mar quando tu não é mais o maior número no mar, né? Eles te atacam de dia, tu vai correr pra onde dentro de um barco pegando fogo? Tu vai estar dormindo, aí tu vai acorda... Tá dormindo, o barco tá pegando fogo e o sol tá abrindo. Tu acorda gritando, porque já tá Zé. banhando e o sol tá te pegando. Ô Zé, amarra uma pedra na perna dos caras, ô Zé. Pega as pedras aí, Zé, e amarra as pernas desse maluco. Bom, depois desse combate da pirataria, a gente teve a segunda dispersão, que foi daí onde os La Sombra acabaram se espalhando pelo continente europeu. Na verdade era Império Romano-Germânico na época. Eles aproveitaram a expansão do outros. cristianismo, né? Sim. Eles dividiram o poder com os malcadianos e os Ventrus nesse império. E nessa época foi onde teve a residência na Sicília, o Castelo das Sombras, como
é conhecido. Deveria ser o túmulo, né? Exato. Suposto túmulo do La Sombra. O suposto túmulo do La Sombra. Lá a gente tem uma estadia maior do La Sombra e de algumas crias dele, que nessas andanças aí ele acabou trazendo. Foi quando ele começou, já que a pirataria não podia mais ser usada, né, como ferramenta, quando ele começou a fazer os primeiros não, né, continuou a fazer os testes deles com povoados, né. Pois é, há quem diga que foi... Os capadócios reivindicam para eles o achado do cristianismo e a expansão do cristianismo, assim como os La Sombra citam que foi eles que acharam a religião na andança do antediluviano e disseminaram a religião. Pra mim o mais certo é ninguém tem crédito, é crédito dos humanos mesmo. Como quase tudo no mundo das trevas, todo mundo diz que fez, mas ninguém realmente fez. Na real, tem muita coisa, né? Que foram eles. Muita coisa tem dar crédito realmente para os humanos. Que foram os humanos que deram o pontapé inicial. Tal como o fascismo lá, o Hitler, mais... foi influência de fulano de tal. Não. Foi propriamente o Hitler e ponto. Não teve crescimento ali. Isso é uma das coisas que o próprio Clã Book aborda. De que justamente essa influência vampírica nos humanos e de que muitos desses grandes feitos não teve nada a ver com vampiros. Nada a ver com vampiros. Exatamente. E aí no finalzinho da segunda lição é possível, o pessoal achou fragmentos de pelo menos 2 versões codificadas da Trilha da Noite. Então mais ou menos nessa época começou a já ter esqueleto já ser montado e provavelmente já começou a ser seguida por alguns vampiros a Trilha da Noite, que é uma trilha que os La Sombras costumam aderir, a trilha de sabedoria. Uma das, né? Se tu olhar o Veils of Night, tu tem milhões de vertentes dessa trilha. Eu acho mais legal, acho que tem a trilha da Noite da Brisa, uma coisa assim. Agora me falha a memória. Que ela é a trilha da noite, só que um pouquinho mais leve pra aquela galera que não quer ser tão... Cara mais tranquilo. Bem bacana. E aí no Clã Book diz, né, que foram os próprios La Sombras que deram o pontapé, que iniciaram a questão das trilhas, né? Das trilhas de sabedoria para todos os outros clãs. É que o La Sombra, ele é como uma criatura associada à noite, que contém os segredos e os mistérios, né? Então ele estava sempre viajando, ele é citado em várias partes do Clã Book viajando, fazendo experimentos, como a gente já reforçou bastante. E então, provavelmente, se alguém começou isso, ou foi La Sombra ou foi o Smith. Sim, mas no Clã Book mesmo diz que eles que deram uma... Pode ser que não seja. Já o vamos... Book Cetita diz que eles são que ele é um deus, né? Já não dá pra acreditar muito no Clã Book. Já vamos chegar naquela parte, mas faz sentido. Eles realmente foram um dos que começaram esse pontapé. Isso faz sentido talvez porque como os La Sombras começaram a se moldar um pouco à filosofia do Sabá, então provavelmente tem a ver com eles terem participado da criação das trilhas de sabedoria. Então depois disso, chegamos na terceira lição, que a terceira lição aborda o quê? Foi quando o pessoal começou a ter um pouco de medo do antediluviano. Para todos aqueles que não conseguiram ter proximidade dele, talvez não entendam a ideia, mas tá sentado ali no meio de uma reunião e tu vê um olhar fixo de uma criatura de, sei lá, uns 3.000 anos te fintando. Mas... 3. Só? A gente tá falando de... Mais ou menos, 3.000 anos te fintando fixo e te lendo todinho. Não tem como o cara não temer uma criatura tão antiga um detalhe assim. Importante de se falar é que, como o Ivan disse nos primórdios agora desse cast, ele foi um dos únicos acordados ativos. Ou seja, ele estava ciente, ele estava atualizado sobre os fatos, ele não estava... Viajou bastante. Ou seja, acumulado. Não é aquela mentalidade igual o Ravens que acordou agora e estava num período fora. Ele acordou com pura sede, né? Ele Exato. acordou com a besta e é um antediluviano totalmente diferente de um plenamente acordado e ativo. Exato, então ele sabia o que estava fazendo e a galera realmente sentia o peso do olhar, o medo, a frieza. Sim, é meio que normal cada vampiro realizar seus planos sem querer que ninguém fique xeretando, né? Ninguém fique imaginando, ou descobrir todo o teu plano e encaixar de outro vampiro. Por exemplo, o vampiro mais velho olha pro mais novo, tu quer fazer XYZ? Beleza, eu vou te moldar um pouquinho aqui pros meus planos e tu pode fazer isso. Na verdade, quem vai me beneficiar sou eu, não tu. E sim, até a própria criação dos Amigos da Noite é uma forma do antediluviano controlar o clã inteiro, né? Então, concordo. Você tinha ali uma reunião
num castelo que o cara construiu, cheio de criaturas das trevas que ele invocou, e aí tu tava ali falando as coisas com ele, e ele te olhando, e tu podia não sair daquele castelo. Dependendo do que tu tava pensando ou tramando na hora, pode ser que tu não saísse do castelo. Por exemplo, cara, isso aqui que tu tá tramando não é dos interesses do clã / interesses do antediluviano. Então, opa, virou poeira. Virou poeira, já era. Abre-se um buraco de trevas embaixo do vampiro e ele some. Simplesmente que nem nos desenhos animados, assim, abre aquele buraquinho, opa, Caiu pra dentro. Caiu, já era, não grita nem ai, tá ligado? O cara não grita ai, ele só sumiu. Sim, porque na mortalha não tem som. Exatamente. Então, baseado nisso, o que aconteceu? Aparece no clã uma figura Única, histórica, que se ferrou bastante, coitado, mas, né? Que foi o Gratiano. E é bem nessa época, mais ou menos, quando o pessoal temia... lindamente esse cara. Quando o pessoal temia o antediluviano, que surgiu a figura do Gratiano. Bom, o Gratiano, ele era de uma família nobre, de uma família bem constituída na Itália, com certa influência até sobre a monarquia. E o Gratiano, ele tinha ambições, tanto quanto religiosas quanto políticas, e começou a tramar contra a própria família para benefícios próprios. E isso, é claro, o nosso querido antediluviano vendo, sabendo disso tudo, começou a barrar os planos do Gratiano. Deixou, claro, dando linha para o Gratiano fazer o que bem entendia, tramar os planos dele. Gratiano pegava e conseguia 2, 3 sucessos, e o antediluviano ia lá, mexia suas marionetes, e o Gratiano voltava 2, 3 casas atrás. Tanto quanto que em um dos seus planos, Gratiano traiu a sua família descobriu, tá? Descobriu esse ato, por causa que Las Ombras... O passarinho negro contou pra eles. Né? O passarinho de trevas foi lá e contou pra eles. Chegou um tentáculo. Correio negro. Chegou um tentáculo e o tentáculo falou assim, o cara, maldito. Eu sabia que ele tava tramando contra mim. E nisso prenderam o Gratiano, sabe? Ele combatia a expansão do Império Alemão naquela época. Exato. Mas, na verdade, ele era simpatizante com o Império Alemão. Sim, com certeza. Daí começou a rolar toda essa treta, né? Daí descobriram e tudo mais. Que primeiro ele queria combater o Império Alemão. Aí ele foi pedir ajuda dos nobres, os nobres disseram assim, não vamos se meter, meu. O Império Alemão garante nossa soberania como nobre aqui na Itália. Não vamos te ajudar. Aí o cara, puxa, então vou fazer diferente, né? Vou me aliar ao Império Italiano pra derrubar esses caras que não quiserem me ajudar. Bando de trouxão. Nossa, antes de ser abraçado. Exato. É o perfil. A fruta não cai longe do pé, né? Nisso, o Gratiano ali foi preso e teve a primeira aparição do Las Ombras na cadeia. Chegou lá, dos meus, que tal tu ser... passar aqui pra Irmandade? Que tal tu ser abraçado? O Gratiano olhou e disse, não quero. Não é o que eu quero. O Las Ombras pegou, olhou bem no fundo dos olhos do grão, dos olhos do Gratiano, falou, ok, tudo bem, foi embora. Em seguida, algum tempo depois, chegou os guardas e amolentaram o Gratiano a pau, quebrando costela, quebrando braço, olha, deixando o Gratiano só no fiapo, no farelo. O Gratiano, ele ouviu o pedido e ele olhou assim, cara, eu já tenho um plano aqui, eu sou o Gratiano, cara. Eu sou o Gratiano. Eu sou safo. Olha com quem tu tá falando. Eu sou safo. Quem tu acha que tu é? Criatura das trevas. Só faltou apontar o dedinho aqui, ó. Quem tu acha que tu tá falando? Eu disse, não, já tem meu plano pra sair daqui. Tem coragem de vir na minha cela e me oferecer um plano de fuga. Tem coragem de vir na minha cela me oferecer um plano de fuga. Quem tu acha que tu tá falando? Vou te dar aqui um carteiraço. Gratiano, dá licença. Gratiano de Veronese, tá? Desculpa. Tem o cartão laranjinha, saia livre da prisão no banco imobiliário. O habeas corpus. Eu tenho um habeas corpus aqui. Daí, nisso, o Gratiano apanhou feio, apanhou lindamente. Apanhou rude. Com pernas quebradas, braços, costelas, quase à beira da morte. E teve a segunda aparição do Las Ombras, o próprio. Chegou, e aí, gostaria de reconsiderar aquele meu convite? A partir de então... Foi inclinado a aceitar. E ele percebeu até então que
todos esses os erros e tropeços que o próprio Gratiano estava tendo no momento era por influência do La Sombra. Não por ele ter errado, mas não. O La Sombra forçou o erro do Gratiano. Que isso também, né, tem muito a ver com a forma de abraço dos La Sombras. Acredito que talvez por esses experimentos que o La Sombra fez, ele sempre buscou alguém de vontade inabalável, né? Sim. Como é conhecido como experimento social, né? Isso. Então, bem mencionado. Inclusive o próprio conto de abertura do Club Book é o conto de um abraço de um humano que ficou numa cadeira de rodas por causa que o vampiro colocou ele numa cadeira de rodas e depois no final matou toda a família dele. Sim. Desgraçou toda a vida, isso aí. E aí, como o cara conseguiu sobreviver e não quis se matar, ele foi digno do abraço de um La Sombra. Não é tipo tu fazer mandiga na esquina e ser abraçado por um tremé. Ou tu ter dinheiro Então, e ser peraí. abraçado por um Como? O que tu quer dizer? Hã? Não falei nada. Tá, ô Rafael, peraí, Rafael. Tu percebe que ele atravessa a ponte, vem aqui em nossa casa, vem aqui na nossa mesa e te ofende, cara? E tu deixa assim? Só é uma ofensa se não é verdade. Cara, na verdade ele tá falando que os tremers viraram tremer porque tomaram o suco de frutas Gandhi. Ele não tá me ofendendo. Toma! Não tá me ofendendo. Ah, tá. Tudo bem, perfeito. Toca a ficha aí. Alguém quer colocar mais algum adendo sobre esse pequeno relato que eu falei sobre o Gratiano? Não, mas é bem isso mesmo. Né? Não tem o que falar mais. Que colocar porque... Mas essa questão do abraço, talvez a gente pudesse falar um pouco mais, só comentar mais, essa busca, né, que o La Sombra tinha para pessoas fortes, determinadas, honradas. Uma das crias, as duas crias que a gente basicamente vai falar aqui, acho que é o Montano e o Gratiano, falando As de um. principais, né? Dá para puxar o outro. E o Gratiano me lembra muito esse lado assim de ambição, né? E o Montano foi muito pro lado de honra, entendeu? Então, qual é essa tua virtude, entendeu? O que chama atenção no La Sombra? Eu acho que são essas pessoas únicas, sabe? E esse é um dos comentários que tem, pra mim, é bem forte, assim. Pra tu ser abraçado por um La Sombra, tu já é uma pessoa diferente, sabe? Tu não pode ser um qualquer. Sim. Tu tem que ser uma pessoa acima da média, sabe? E aí o que provavelmente vai te tornar um vampiro acima da média dos outros. Que, na real, o La Sombra olha a sua vítima e tem que perceber algo excepcional na vítima. Mas através de vários testes. Exatamente. O abraço do La Sombra, diferente dos outros, ele não acontece assim por um olhar básico. Gostei de ti. O La Sombra ele pode ficar anos testando uma pessoa. Testando o humano até decidir se é a hora do abraço. Não, deixa eu falar que só pegar esse gancho do abraço. O meu personagem na crônica do Rafael, o La Sombra, o senhor do meu personagem começou a testar o meu personagem desde a infância dele. Desde que tinha 4, 5 anos de idade. Ou seja, desde o início ele estava moldando aquela pessoa para que no futuro se tornasse digno de ser um abraço. Mas claro que a família tinha um histórico, tinha tudo no porquê, tinha tudo o porquê e um porém. Eu acho que a grande comparação que tu pode fazer com o abraço do La Sombra é os Jogos Mortais. Porque os Jogos Mortais, ele é um teste feito pra te não sobreviver. Se tu sobreviver, tu é um cara, tá ligado? Sim. Mas ele basicamente é feito pra te não sobreviver. Tá, então tu tá me dizendo então que o teste do La Sombra é o show do milhão. Que é pra te não ganhar um milhão de reais, mas se tu ganhar 1 milhão de reais, tu é o cara. Exatamente isso. É um jogo pra te não ganhar 1 milhão de reais, mas se tu ganhar, tu é o cara. Não, mas é que quem viu os Jogos Mortais vê que a moça sobrevive lá à piscina de agulhas. Sim. E ainda no final ela se fode. Porque o cara descobre toda a trama dela. Então, o jogo Spoiler de La Sombra é exatamente isso. Spoiler alert de um filme de décadas. Olha... Eu não vi. Eu também não vi. Mas não... Eu vi. Não me interessa. Também não. Então, seguindo. O Gratiano foi abraçado. Só que essa ideia de ter sido ferrado pelo antediluviano não desceu redondo. Ele não aceitou muito bem essa ideia. Ele ficou tipo, o cara agarrou... Guardou mago. Guardou no coraçãozinho das trevas dele. Isso. Ele olhou assim, tipo, o cara me ferrou todo esse tempo eu achando que eu tava tendo verdadeiras dificuldades no meu plano de dominação aqui da Itália.
E na verdade eu fui ferrado por meu senhor. Eu vou ferrar com esse cara. Esse cara me ferrou, eu vou ferrar com ele agora. Então é olho por olho, dente por dente. Então o que aconteceu? Ele começou... Ele, primeiro, aprendeu, ele tinha que ganhar a confiança do La Sombra. Né? Então ele virou uma começou a ser cria favorita. Cria favorita, exemplar. O que o La Sombra queria de um estado muito próximo do que ele considerava de perfeição no La Sombra, ele começou a enxergar no Gratiano. Ele disse assim, opa... Ambicioso, manipulador. Manipulador disse assim, não errei, beleza. Esse é meu guri. Esse é meu guri, meu garoto. Só faltou o soquinho no queixo. Soquinho no queixo, meu garoto. Só um pequeno adendo. Não foi por falta de avisos, né? Porque o antediluviano, ele recebeu vários avisos, inclusive da outra cria dele, de que não era pra confiar no Gratiano. É aquela coisa, tá perfeito demais. É aquela coisa assim, ó, do tipo, ele recebeu vários avisos, inclusive dos amigos da noite, quando a esmola é demais, o santo desconfia, não? Sobre os interesses, mas por algum motivo... Ele não deu bola, ele ignorou. É citado vários motivos pra isso no playbook. Ninguém sabe o porquê que o antediluviano ignorou os avisos dos outros. Então, mas, na real, nós isso... aqui na mesa sabemos, né? Sim. Isso foi nada mais que um plano do próprio La Sombra. Sim, fazia parte. Óbvio, né? Fazia foi parte Ctrl-C, Ctrl-V do plano do Capadócio. Exatamente. Bem nessa. Então, Gratiano... Gostei da ideia. Vou copiar. Vou copiar, só que eu não quero a luz, eu quero as trevas. E aí o que aconteceu? Ele agarrou e tipo assim, beleza, ele conseguiu, entre aspas, iludir o antediluviano, que ele era aquele prefeito, e ele começou a caminhar ali pela volta, pelas cidades, pra ver o que estava acontecendo. Então, quando ele passou por uma das cidades, ele viu que tinha muitos vampiros que futuramente iam ser os anarquistas, né? Nessa época ainda não existiam seitas, então estava tudo desorganizado, mas os mortais começaram a se organizar. Então começou o prelúdio de algo que talvez fosse se engrossar. Começou o prelúdio das trevas, a Idade das Trevas. Isso, só que aí o que aconteceu? Ele olhou assim, tem um monte de gente perdida, talvez eles possam atender as minhas ideias, talvez essa ideia de se voltar contra seus anciões faz sentido, porque eu tô me voltando contra o meu, né? Provavelmente eles também foram ferrados. Então ele começou umas espécies de escolas, onde ele começava a ensinar alguns vampiros anarquistas na época, né? A como refinar os seus planos. Então, tipo assim, cara, em vez de tu dizer eu sou vampiro, mostrar as presas e chutar a porta, por que tu não tenta usar de alguma outra artimanha? Quem sabe tu consegue o controle dos mortais usando os próprios mortais. Começou a fazer várias... o cérebro e não as presas. O cérebro e não as presas. Ele começou a moldar isso nos anarquistas e os caras começaram a comprar a ideia. Não, beleza. Alguns compraram, outros não. E o que aconteceu? Bem nessa época começou a expansão do Império Otomano, ali na beiradinha da Europa, ali, mais pro lado da Ásia. E o que aconteceu? Muitos vampiros europeus e outros que viveram por aí tiveram que começar a migrar, porque a expansão otomana foi muito grande. Foi muito grande e começaram a correr, porque, né, choque de cultura, aquela coisa toda, então os vampiros começaram a se aglomerar em cidades. Aí o que aconteceu? Por eles estarem superlotadas as cidades, né, estarem muito cheias, começou a ter evasões da máscara, que a gente chama de máscara. Mas eles começaram a se revelar pros humanos. E aí chegou um momento que alguns vampiros já estavam, tipo, azar. Tava andando na rua, viu um humano, arrastava pro beco. Chegava lá e... arrastava pro beco, se alimentava. Às vezes até mesmo nem beco, na frente de outros. Na frente da rua ali. E aí a galera, ali, assassinato, iam pra cima. O cara quebrava todo mundo, era um vampiro, né? Ligeiramente superior fisicamente. De preso pra fora, no meio da rua, e disse aí quem é que vai botar contra mim. Eu só, aqui ó, quebrei todo mundo, vocês me enchem o saco, eu mato a cidade inteira. Também. Eu mato a cidade inteira. E aí a galera começou, opa, tá dando problema. Porque também que o pessoal começou a se aglomerar também. Porque teve uma peste nessa época que varreu boa parte da Europa. Então o alimento também começou a ficar escasso. Muito escasso, diga-se de passagem. Então começou a criar aqueles problemas. Poucos humanos, alimento escasso, expansão do Império Otomano, começou a ferventar muitos vampiros em cidades pequenas, então já não estava difícil de conseguir se alimentar secretamente. Criou-se a Sociedade Leopoldo da Inquisição para combater essas criaturas. Então, quando aconteceu a criação da Inquisição, começou muitas criaturas sobrenaturais, principalmente vampiros, a serem destruídos. Por estar esse oba-oba na cidade dos caras não estarem se preocupando muito em se esconder, ficou muito fácil chegar à Inquisição ali e já derrotar os alvos vampíricos deles, porque, olha, aquele cara ali é uma criatura das trevas. Esse dia ele tava aí se alimentando, a gente viu,
chamou todo mundo pra chincha e ele é uma criatura. E vale salientar também que não somente a Sociedade de Leopoldo, que como estava muito abertamente essa exposição dos vampiros para a humanidade, os vampiros eram alvos fáceis de lobisomens, de outras criaturas sobrenaturais, de magos. Eles também eram... Também. Sim, eles eram alvos muito fáceis de outras criaturas sobrenaturais, né? Tá ali, tá de bobeira. E propriamente os anciões olhavam suas crias e diziam, não, hoje não vai ser eu. E colocavam suas crias como bucha de canhão, na frente como escudos. Isso, e aí então começou as primeiras movimentações de organizações dos vampiros, e aí começou as primeiras reuniões da Camarilla, né? Futuramente ia se tornar a Camarilla. Olhando de fora, assim, principalmente o Gratiano olhando de fora, tipo, ó, isso não é nada mais do que uma forma de botar os mais jovens a serviço dos mais velhos. Como já funciona. Como já funciona, né? Aquela coisa assim... Só que a diferença de eu ter que responder o meu senhor, eu vou ter que responder uma renca de gente. De senhor. Não, era formalizado também. Vou ter que responder uma renca de senhores. E aí ele disse, não quero isso. Tô fora disso aí. Continuou a viajar e formar alianças. Ele bateu um papo com alguns lançamitas na época, que eram os que estavam tocando terror em todo mundo, estavam livre no Diabler lá. Conseguiu convencer alguns assamitas, organizou todo esse pessoal, e aí disse assim, beleza, agora eu posso dar a cartada final. Vou destruir a sombra. Já ensinei os anarquistas estão com a gente, eles também querem se livrar das amarras dos mais velhos, dos senhores. Então, claro, né, primeiro eles me livram do meu senhor, depois eles fazem o que eles quiserem. Primeiro eles me ajudam aqui, depois todo mundo felizinho. Então o que aconteceu? Reuniu toda essa galera e ele marchou em direção ao Castelo da Sombra. Quando ele chegou lá, tava meio estranho o clima. Parece que ele já tava sendo esperado. Tudo aberto, ninguém guarda. Guarda de sombras, uma criatura das trevas. Isso, o Montano até, porque o Montano tava desavisado e disse assim, eu falei pro meu senhor, ele não me ouviu, cara, mas tudo bem. Ele tentou organizar uma pequena resistência, foi esmagado rapidamente. Foi zero. Com magia do abismo. Com poderes das trevas que ninguém conhecia. Era a magia do abismo. Ele deu no pé. E aí, então, o Gratiano reuniu um grupo de anciões e disse assim, beleza, vamos descer lá embaixo, que é onde é a cripta preferida Só um detalhe, do Antiluviano. ele reunia essa galera e disse, matem todo mundo que tiver na volta. Mata geral. Hack slash, virou D&D o bagulho. Vamos descer aqui as masmorras, que nem Diablo 1. Vamos matando os inimigos e vamos tentar chegar lá no final. Quando eles chegaram perto das criptas, olharam assim, não, mas tem uma coisa estranha, cara. Não tem aqui os demônios de sombra, não tem as criaturas do abismo. Tá muito fácil. Aí abriram a cripta, tava o Antiluviano dormindo. O que geralmente era incomum. Eles se olharam assim um pros outros e disseram, beleza. Agora. Quem conseguir pegar o último ponto de sangue aí e fazer o teste desse aí, essa ganha a geração. Voaram pra cima dele. Começaram a drenar, porque em questão de regra não se sabe quantos pontos de sangue tem um Antiluviano. É ali pontinho de interrogação. É um infinito. Ele podia, sei lá, ter 200, não forçando, ele podia ter 200 pontos de sangue, 300 pontos de sangue. Essa galera levou um tempo, por isso que disse que foi aproximadamente 5 minutos que aconteceu tudo isso. Só que pensa em 5 minutos de drenando de sangue com umas 20, 30, 40, 50 pessoas. Onde tinha um cantinho de pele, tinha uma boca lá. Na verdade, há um parênteses aí, né? Porque alguns contam que Gratiano entrou sozinho. Outros assamitas dizem que eles entraram juntos, tem até uma linhagem. Sim, entraram junto e todo mundo mordeu. Varia. Há quem diga, inclusive, que quem saiu de lá não foi o Gratiano. Pois então. E aí, então, voaram em cima do Antiluviano. Eu acho que talvez por uma pequena fração de número o Antiluviano não ganhou de WO, né? Porque os caras iam ficar cheios de sangue e não iam conseguir mais beber, né? Quase que o Antiluviano deu um WO na galera ali. Mas, como os números não são precisos, porque o que acontece? O fato é tão impreciso... O cara sugava, gastava sangue, sugava de novo. Ficava se bombando, ficando forte. Não, dá um tempinho que eu vou me bombar ali e já volto aí. O fato é tão impreciso que alguns outros membros que tiveram presente contam diferente a história, mas se cada uma dessas pessoas que tiver lá for submetida à verificação de auspício pra ver se tá dizendo a verdade... Que todo mundo falou a verdade. Tá todo mundo falando a verdade. Mesmo a história sendo contada diferentemente, todos são fatos verdadeiros, são fatos reais. Tipo, um pode dizer, não, ele tava dormindo numa rede no teto, cara. Não, tá maluco, mano, tava numa cripta. Aí vai ali os auspícios, os dois estão falando o cara verdade. Da rede tá falando certo e o cara da cripta também. E agora? O que aconteceu ali de verdade? Mas, comumente
Eles divulgam, o antediluviano virou cinzas ali, né? Virou um punhado de cinzas negras, ele foi diablerizado. Eles acreditam esse diablero ao Gratiano. Não se sabe se aconteceu, se não aconteceu. E aí quando eles voltaram pra cima, chegaram e deram notícia, né? Pra galera que tava esperando lá na rua, ó. Matamos o cara. Matamos La Sombra, não tem mais La Sombra. E agora todo mundo que tá aqui, todos os La Sombras, são livres pra seguir o seu caminho, da vontade que quiserem. E sim, e pegarem o clã e moldarem naquele conceito que eles têm. Por exemplo, aquele conceito que eles têm do clã é o que eles podem praticar. Não vai ter mais ninguém dizendo pra vocês qual é o conceito do clã. É tudo aquilo que vocês aprenderam, que vocês acharem de filosofia válida pra dentro dos ensinamentos do clã. É o que é o clã La Sombra. É o que vai fazer a imagem dele pra todo mundo. Inclusive pra nós. Diferente do Giovanni e do Tremere, que quando diablerizaram antediluvianos se declararam antediluvianos, o Gratiano disse: não, eu não sou senhor de ninguém, nós continuamos sendo o clã La Sombra, mas eu não sou líder de nada. E diferentemente... Ele não queria essa responsabilidade. Exatamente, ele queria acabar com isso. Tanto quanto o clã La Sombra, Tremere e Salubre, eles caçaram os remanescentes daquele clã. Exatamente. Mas é que isso foi uma coisa interna dentro do clã, né? E diferente do Giovanni, que queria o poder pra ele, Gratiano não. Ele queria se livrar a ele e a todos das amarras do antediluviano. Sim. Uhum. E aí então ele agarrou, chamou os amigos da noite. Os amigos da noite chegaram e ele disse assim: ó, seguinte, essa é a filosofia nova do clã. Eu não quero ser reconhecido como fundador, nem como descendente direto. Se vocês querem barrar essa ideia, é agora. Ou falem agora ou calem-se para sempre. Os amigos da noite pensaram: pô, o cara matou o antediluviano, talvez agora ele é um antediluviano. O antediluviano já caceteava todo mundo, vamos ficar quieto. Não dá pra bater contra, Não vai testar o poder. Vamos ver se foi ele mesmo que diablerizou, se foi os amiguinhos do lado ali. Não, beleza, faz o que tu quiser. Essa nova ideia de filosofia foi combatida freneticamente pelo Montano, que defendia: não, nós temos que seguir o velho método. A tradição não é assim, não foi assim que a gente foi ensinado. O Gratiano é um louco da cabeça. Não conseguiu, ninguém comprou a ideia dele, tipo, cara... Esquece isso. O antediluviano já foi destruído. É porque o Gratiano ele já vinha de uma vida política, né? Ele já era... diferente do Montano. Totalmente. E, querendo ou não, o Montano, ele é o ponto fora da curva no Abraço La Sombra. Sim. Exato. Ele é o ponto fora da curva. Então, tu tem pessoas ligadas extremamente à fé, como o próprio Luiz Ambrósio Monsada, que não aderem a essa causa porque ele é comum ao abraço. Desejar poder, e tu não só tem real poder se não tiver ninguém mais forte acima de ti. Entendeu? Concordo. Por não terem comprado essa ideia do Montano, eles declararam que estavam se desvinculando do clã, que eles seriam a vertente original do clã, e assim eles foram chamados de antitribo. Foi um dos amigos da noite, não se sabe qual é o nome anônimo, que chamou eles de antitribo. Tu diz pra uma sombra antitribo que ele é o antitribo, ele vai voar em cima de ti, porque não Se existe. Não existe antitribo pra ele. Ele é o clã La Sombra. O antitribo é os 522 no Sabá. Os 12 na Camarilla são os verdadeiros La Sombras. Essa visão é bem interessante. Isso. E aí, então, ficou esse conflito Gratiano versus Montano. O tempo foi passando, os conflitos com os anciões foram se intensificando. Os assamitas estavam juntos nessa empreitada. Até que chegou o Tratado de Tiro, né? Que aí os assamitas saíram dessa guerrinha, assinaram um acordo lá com a Camarilla, saíram da guerra e aí o pessoal ficou tipo, perdemos uma dos nossos apoiadores, né? Nos braços. Nessa nossa revolta, e agora o que a gente vai fazer? Então, começou a formação do que mais tarde seria o Sabá. Então, os La Sombras começaram a ajudar a codificar e criar as trilhas de sabedoria nesse período. Um mago de sangue desconhecido, né? Eles não sabem quem na época, para tentar unificar esse monte de gente de pensamentos diferentes, todos querendo liberdade, mas cada um do seu jeito, da sua interpretação, criou a primeira Valderie. E esse é o primeiro ritual de Valderie. E esse cara que tá contando essa história, esse ancião que tá contando essa história pros mais novos, ele disse que foi um dos primeiros a beber desse cálice. Então vai aí de novo o fato verossímil. Tipo, eu vi que foi o primeiro que eu bebi desse cálice, mas ele não tem bem certeza se aquela foi a primeira Valderie. Só um pequeno detalhe, Rafael. Esse ancião fazendo a descrição de como foi a Valderre, de como foi a primeira Valderre, e também fazendo a descrição de o que era um sabá, antes mesmo de o próprio sabá ser fundado, me vem à memória, me remete aos rituais dos Bali, escrito pelos assamitas.
Tipo, tu pega as primeiras Valderre, tu pega as primeiras descrições deste ancião, tu vê claramente que é a mesma descrição que os assamitas falavam da primeira e segunda cidade dos Bares. Que é semelhante. É quase que a mesma coisa, uma e outra. Os Bares usavam os poços, né? Sim. Um outro parênteses além disso, é preciso lembrar que o Cleiton Smith buscou por Gratiano para aprender como eles destruiriam o senhor. O antediluviano Sim, deles. Também. E Gratiano deu essa aula de graça e rindo, feliz da vida, né? Mais um que vai para a vala. Free. Mas não foi o que aconteceu, para variar. Mas teve isso, ele influenciou um outro clã que depois também seria o corpo do Sabá, né? Enquanto as Sombras são a alma, eles são o corpo. Exato. Essa questão dos rituais, eu vejo ela muito ligada aos Emice. Eu também, eu vejo então, ela muito ligada a eles. Essa parte do Valderri e tudo mais, ou Valder, como queiram, eu vejo como um ancião Zimice tenha, não digo desenvolvido, mas enfim, ele pegou o conhecimento ali e nós vamos fazer desse jeito. É que ele tem a proeminência, né, cara? Até porque esse é uma... Se eu não me engano, o Clube Davis cita isso, que foi eles que criaram. Fala. Até porque tem essa questão dos Zimice estarem... Bom, o próprio mais velho, ele viajou aí para procurar desenvolvimento e aprendizado, tá? E tu pega um cara que tem virtude de nível alto e tá sempre buscando por mais, ele tem esses poderes, esse conhecimento, né? Sim, sim. E aí depois começou então o clã a se expandir para alguns locais. Até é contado que o termo Sabá mesmo foi criado porque tinha um grupo de neófitos que estavam aterrorizando uma região ali da Europa. E eles aproveitaram de lendas de bruxos e coisas do gênero. Os Sabás e os Esbates. Os Sabás e os Esbates, eles botavam umas máscaras e saíam atormentando as pessoas e se alimentando delas. E aí então... dizendo que iriam fazer um sabá com elas. Um sabá com elas. E aí Isso. então, meio que eles... Se convidarem para um sabá... corre. Então eles meio que se batizaram de sabá. Não tinha... Eles eram um movimento anarquista ainda, nessa época. E aí então que começaram as primeiras nomenclaturas de chamar esse pessoal de Sabá. Então, depois desse período, eles começaram a se expandir pelo globo, né? Começaram a visitar outros locais. Quem foi junto com as primeiras embarcações para a América foram os Sabá, no caso. Não foi a Camarilla que chegou primeiro na América, foi o Sabá. Então, quando o Sabá chegou aqui, eles se distribuíram, pegaram regiões ali pro lado do México. Muitos conheceram a cidade ainda quando tinha os antepassados ainda dos mexicanos, não era nem cidades do México, eram os Na Aztecas. real, eram os Aztecas e os Incas. Os Aztecas Só que e os quando o Incas. Sabá chegou nas Américas, eles sofreram uma grande resistência das feras e dos selvagens, que foram as únicas resistências deles. Eles não tinham vampiros da Camarilla para opor a territórios deles, para opor a chegada deles aqui. Mas sim, garous, fadas, magos. Sim, quando eles tentaram descer pra Amazônia aqui, isso tomou terror. Mas, Desistiram com da ideia. certeza. Se não me falha a memória, pelo book cita que foi os Las Sombras que quiseram acabar com os maias e os incas porque eles faziam rituais pro sol nascer Sim, toda manhã, exatamente. né? Sim, exatamente. E eles chegaram a acreditar, né, nesse fato de o ritual de sangue, né? Um ritual de sangue, tu corta a cabeça de uma pessoa pra garantir que o sol nascesse no outro dia. Se tu matasse esse povo, talvez o sol não nascesse no outro dia. Sim. Não custa tentar. Segundo o clã, diz que eles aniquilaram, foi graças às Las Sombras, querendo acabar com esse ritual de trazer o sol todo dia, aniquilaram os Aztecas e os Maias. Se é verdade ou não é... Bom, mas vale lembrar que, né, os Aztecas, os Maias, os Incas, eles rumaram para a América Central. América Central e América do Norte. Daí há resquícios, realmente falando, né, que os antepassados, quer dizer, os antecessores deste povo estão lá no México e em alguns países da América Central. Nessa época, como ainda começou a minimizar os conflitos que existiam dentro do Sabá, por tentarem cada um pensar numa liberdade diferente do outro, e começou o primeiro movimento de fraternidade, né, que era onde começou a se distribuir amplamente o ritual de Valderri, aquelas coisas do gênero, e era muito incomum os bandos nessa época serem mistos. Eles sempre eram do mesmo clã. Então um bando era de La Sombra, outro bando era de Smith, outro bando era de Brujante Tribo,
era muito difícil ter um bando diversificado, porque ninguém confiava em ninguém naquela época. Nesse momento da história que eles começaram a se engrenar como a seita Sabá, que a gente vai começar a conhecer. Quando eles começaram, graças a Valderri, a ter aqueles impulsos de começarem a se unir, pensar parecido e não precisar temer tanto seu companheiro de Na bando. real, Rafael, Trabalho em equipe. Na real, Rafael, eles começaram a ter esse tipo de pensamento porque a Camarilla também teve a ideia de ir para a América, então eles tiveram conflitos nas metrópoles que estavam nascendo, na América, no México, ou seja, eles deveriam se unificar entre clãs, tá? Para poder bater de frente com a Camarilla. Também não era somente o clã Tremere, o clã Vetru, o clã Historiador sozinho. Não, eles tinham a força militar. Eles estavam organizados entre círculos, enquanto o Sabá estava organizado entre bandos de únicos clãs. Não só isso, tá? A Valderri que garantiu os processos de união. Não, claro, com certeza. Então, Mas eles se obrigaram devido a isso. saindo um pouco da América, vão voltar de novo lá pro Mediterrâneo. Então, as expansões que os clãs tiveram nessa época. É datado, provavelmente, que o La Sombra passou lá, por as terras onde nós vamos conhecer como China. Então, é engraçado porque não existem linhagens dentro do clã La Sombra. Não existe uma linhagem com uma disciplina diferente. Ou que nem nos Assamitas, por exemplo, uma linhagem que troca uma disciplina por outra porque aquela linhagem praticava isso. Na verdade, Tem. Ó, Rafael sendo refutado aqui. Tem que ver a cara do Rafael. Refutado pelos dois ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Tem falando como aqui, ofuscação? Não? Eu não sei com ofuscação, eu sei dos Angelis Ater, Sim. que é uma linhagem destruída de Las Sombras, né? Sim. Graças a Deus ela é destruída. Que ela Completamente trocava destruída. uma das disciplinas por daimônio. Eita. Sim, mas é aí que tá interessante. Por exemplo, por que o clã Booker refuta que não são linhagens? Na verdade, eles acreditavam de forma ampla que aumentava a diversidade de disciplinas que cada La Sombra tinha. Não que ele trocasse e mudasse... Rafael. Não, mas é questão de ficha ele trocava. Sim, é questão de ficha, sim. Rafael, Mas, tu vai bater de frente com os dois La Sombra aqui. cara, eu tô falando do que tá escrito no clã Book. Não tô... Tá com a Não, ficha, mas tá com a ficha. eles são citados como uma linhagem destruída, se eu não me engano. Que se cruzaram com... Vinícius? É que os Anjos da Éter, eles vêm lá da Idade das Trevas, né? Não, Eles seguiam uma trilha modificada das sombras lá. Sim. Eu não concordo, Onde só que eles eles convidavam estão pra maldade. destruídos. Mas... Não. Eles são dados como Sim, destruídos. sim. Mas os Baron também são dados como É, destruídos. e estão aí fazendo festa. Então, teve presença La Sombra lá na que seria a China. Eles dizem que não teve, por muito tempo, La Sombras no Japão. Teve uma linhagem antes de Cristo, que ficou um tempo lá, mas foi totalmente destruída. E onde realmente os La Sombras não fixaram território, não ficaram muito tempo, foi no Egito. Eles passaram levemente lá pro Egito, mas não conseguiram fixar muito lá. Não. Os cetitas Eu só acabaram cheguei repelindo ali, eles. abracei o faraó e voltei. Só. Acabaram sendo repelidos pelos setitas ali, né? Né? É que o Egito tem um grande problema que não é só os setitas, né? É o ritual, aquele que não deixa os vampiros dormirem durante o dia. Fica ouvindo vozes agonizantes em volta de ti. Sim. Não é muito bom pra um vampiro. Tem todo o problema místico do Egito. E em outros locais onde forças das trevas eram vistas como ruins, eles também não conseguiram dar a ideia de, eu sou o ser fodão das trevas, me dá oferenda. mesmo diz que em algumas partes da África, eles preferem não estar presentes lá. Uhum. Essa questão da expansão, só para situar um pouco, porque a gente falou do Gratiano, do Sabá, isso ali é 1400 e alguma coisa, 423, 1300, por aí. E essa expansão foi antes de Cristo, né? O que menciona lá em Clã Book, nos registros e tudo mais, é em torno de 1300 na China, e os demais clãs chegaram 1100, entendeu? Antes de Cristo. Então, provavelmente, o La Sombra foi lá, deu aquela banda no Quênia ali, pegou Montano, e isso 1400, e seguiu ele por Oriente, deu toda aquela volta, entendeu? Junto com ele, e foi cair lá na Sicília depois. Fez o castelo e tudo mais, aí abraçou o Gratiano e veio o O Sabá. primeiro vampiro de Caim, de assim dizer, que percorreu as terras do sol nascente, foi o Salubre. Foi. Foi. O Salubre não foi é o primeiro. Quer dizer, tudo é questionável, mas... Sim, esse é o que A mais maioria tem base. concorda, né? É. Foi o Salubre o primeiro a aparecer. Tanto que ele é mencionado nos Vampiros do Oriente.
E aí depois a gente, avançando na história, né? Chegamos na 5ª lição, que é quando começa a Revolução Industrial. Nas noites finais. Exato. As noites finais. Isso foi muito bom pro Sabá naquela época, porque na época da Revolução Industrial, o pessoal teve que começar a migrar do campo para cidades, né? Pra trabalhar. E não era comum, o pessoal era mais... as cidades eram mais aldeias, povoados. Tiveram que tudo se acumular em grandes metrópoles. O que gerava mais gente. Gerar mais gente, mais caça. Isso. E o pessoal do campo era meio desconfiado com o pessoal da cidade, porque não... Cidade pequena todo mundo se conhece, aí todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Nessa cidade grande, como tem um grande número de pessoas, alguns faziam coisas erradas, que esse pessoal do campo achava. Mas eles não estavam acostumados a se reportar, por exemplo, à autoridade, eles enxergavam as autoridades nesse início como algo provavelmente ruim. Então todas as mortes que aconteciam, dependendo do bloco da cidade, elas não eram nem noticiadas, porque o pessoal não confiava nas autoridades para resolver o problema deles, eram eles mesmos que tinham que resolver. Então pro Sabá chegar ali, pegar um alimento, Era tranquilo. largar na rua ali o corpo para os próprios humanos terem que se livrar do corpo para eles, tava maravilha. Tipo, opa, não preciso nem esconder o resto da minha caça. Eu largo aqui, os humanos acham que foi assalto e não falam pra ninguém, não falam pra autoridade, não vamos ter ninguém no nosso pé atrás da gente. Atacado por animal. Maravilha. E no início, como as jornadas eram muito longas dentro das fábricas, tinha pessoas que morriam dentro das próprias fábricas, né? Isso. Então, quando iam ser descartado o corpo, tinha um sabazinho lá esperando já. Aqui, ó. Fast food. Fast food aqui, ó. Tá fria, mas dá pra comer ainda. Tá frio, mas dá pra Self-service. comer. Self-service, teleentrega. Teleentrega aqui, ó, pra nós. Então, isso ajudou bastante a parte da Revolução Industrial. O clã. Como o clã era meio desorganizado, o clã não, no caso o Sabá, em sentido de comunicação, começaram os primeiros meios de comunicação nessa época, na Revolução Industrial. Acho que era o telégrafo, umas coisas assim. Então a seita começou a ter a possibilidade de começar a conversar entre cidades próximas através desses primeiros meios de comunicação. Então o Sabá começou a se organizar um pouco melhor através desse método, porque é diferente, por exemplo, de Camarilla ou de alguns independentes, eles não tinham presença forte de magia dentro do século. Só um parênteses, o pessoal que tá ouvindo deve estar se perguntando por que a gente tá falando do Sabá e não dos Las Sombras. O problema é que nessa parte Da história. tu já não tem mais como falar Só de um. dos Las Sombras sem falar do Sabá. Eles se misturam nessa parte, tu já não sabe mais o que é La Sombra e o que é Sabá. Onde começa um, Sabá, né? porque eles são, assim como os Tsimis, eles não têm uma história à parte da seita. A maioria dos outros clãs tem sua história à parte da seita, mas o La Sombra e o Tsimis, eles chegam nas noites finais, eles não têm mais história própria. Ivan, vou pegar esse teu gancho e futuramente, né, nós também temos que falar sobre o que é os Amigos da Noite. Pois é. Porque nós estamos falando. Eles têm práticas bem interessantes. Exato. Inclusive. Daí, futuramente, né, claro, nós temos que falar sobre o que são eles. Nessa época começou algumas revoltas ainda dentro do Sabá, porque quando o Sabá olhou em volta pra ver o que é território nosso e o que não é, a Camarilla já tinha ganhado muito mais território que eles. Um bom pedaço. A comunicação da Camarilla era muito mais rápida e eficiente. Eles começaram a brigar, as duas, vamos dizer, espinha dorsal, o Sabá e os Cisnes começaram a brigar entre eles pra dizer a culpa é tua, da Camarilla ter ganhado os nossos territórios, porque tu não fez o seu serviço direito, e disseram, não, na verdade quem não fez foi vocês. Começou a arrancar rabo e eles tiveram que fazer o Tratado de Milão. Aí no Tratado de Milão eles organizaram melhor o que era a responsabilidade de cada um. La Sombra ajudou a codificar esse tratado, inclusive. Então teve essa parte da organização, e quando eles acharam que tudo ia ficar tranquilo, os La Sombra de tribo, os Brujá de tribo começaram uma terceira revolta. O pessoal não entendia o porquê, mas como todo Brujá gosta de uma causa... Uma boa revolta. Uma boa revolta. Né? Uma causa em nome dos desfavorecidos, né? Que nesse momento quem eram os desfavorecidos dentro do clã eram os Kaitif. Então o grande Joseph Pander teve a ideia de, não, peraí, eu vou organizar então essa galera aqui, nós vamos chamar de movimento Pander, nós vamos ser os Panders e nós vamos ter os mesmos direitos que todo mundo, não tem história de Kaitif aqui dentro do Sabá. Só a Sombra olhou assim, beleza, brother. Toca a ficha, meu velho. Tá aprovado. Tu vai acabar com uma revolta? Beleza, chama do que tu quiser, movimento aí dos ursinhos carinhosos não me interessa. Chama do que tu quiser, aí disse, beleza, vai ser os Pander então. E aí terminou-se as grandes revoltas dentro do Sabá. É bem interessante assim a gente analisar tudo isso, mas há vertentes que tu acha na internet, não são oficiais, não são cânones, que dizem, tu acha um livrinho que fala das leis de Montano, uma espécie de clubbook anti-tribo.
Ele não é oficial, mas ele é bem interessante de se ler, Sim. porque ele tem as 10 leis de Montano. Ele trata toda uma teoria absurda de que, na verdade, foi o antediluviano que vestiu a cara o rosto de Gratiana. E tudo que ele tá fazendo é pra analisar o quão cruel o clã dele pode ser antes dele destruir nas noites finais. Bacana. Pra ele testar quem merece ou não ser destruído. Sim. Não é oficial, mas é uma teoria muito interessante pra quem quer buscar esse livro aí. Quem quer ir atrás desse E livro? é uma teoria interessante pra te ter aí, já que queriam referências. Eu tenho um pé atrás sobre material não oficial, porque há um tempo atrás eu tava fazendo minhas pesquisas, né, e encontrei a Capela Rosa Amarga. Opa, vou dar uma olhada. Ah, é bem antigo o site. Sim, bem antigo. E dentro desta tinha a Taumaturgia Celestial. Minha decepção. Minha decepção, junto com a disciplina Potência para o Contremer. Eu já sou contra isso, né? Eu tava discutindo isso com um amigo nosso, de que esse negócio de citar, tá no livro, eu quero usar, é muito não ser um bom jogador de vampiro, porque eu como mestre que conheço alguma coisa de vampiro, posso te apresentar 422 outros clubbooks que contradizem o que tu diz. Sim, beleza? Entendeu? Na real, Mas cara... não é uma boa tu se apegar a um lore de um clanbook ou de qualquer coisa, porque tudo de vampiro tu vai achar em algum lugar. Sim, é contradizente. Algum outro clã Que contradiz. contradizendo aquilo. Essa é a origem do vampiro. Esse manipulador, contraditório, Então, por que traiçoeiro. não? Por que não? Nós temos oficial uma linhagem de historiador que era do Sabá com vicissitude beleza, na Camarilla. concordo em algumas partes, mas tem coisas bizarras que, cara, não são aceitáveis, ao meu ponto de vista. Com o Tremere antes de sendo amigos? E trocar em rituais? Não, isso vamos deixar em off, porque isso, sinceramente, não cai bem isso aí. Isso aí... Só pra Te remeteu alguma coisa? Não a mim. Nós três aqui. Nós três aqui. Nós três tínhamos, remeteu. participávamos do live, na qual existia um Tremere e um Tismis Best friends. best friends, assim, ó. Best friends. Unidos, assim, ó, juntinho, andando de mão dada. Então, beleza, só pra dar um desfecho. Estranho. É mega estranho. Só pra dar um desfecho, então, nessa época, a linhagem antitribo do... A linhagem não, né? A parte antitribo do clã A Sombra ficou navegando. Eles ficaram em volta dos mares ali, atacando alguns bandos que eles encontravam ou em terra ou em mar. Uma viagem, por exemplo, que algum antitribo do Sabá tivesse fazendo, que os clãs do Sabá estivessem fazendo, eles iam lá, atacavam o barco, detonavam. Se eles achavam um bando, eles também chegavam lá e detonavam. Até que começou a não dar mais certo essa tática deles. Eles começaram a não conseguir mais resultados, então eles procuraram outros meios de divulgar a parte antitribo dentro de uma seita. Aí eles acabaram procurando a Camarilla e se juntaram à Camarilla. Mais eficiente, não? Bem mais eficiente. Com certeza. Então, vamos falar aqui, então, só um pedacinho do abraço, assim, como é que é feito o abraço da sombra. Acho que a gente já falou. Podcast, a gente já isso. Experiências sociais. Acredito que Não, hoje... só pelo fato de falar que depois da cria ter sido toda testada, não é muito comum toda a cria se voltar contra o senhor dela, né? Porque a gente tá falando do Sabá, né? Não é muito comum na sombra... Durante a história, tu vê personagens, a própria Lucita, ela é um abraço único. Quem abraçou Lucita não abraçou mais nenhum outro vampiro ao longo de séculos. Sim. Então, os La Sombras, eles não têm esse costume de abraçar qualquer um, assim como eles também não têm costume de permitir que esse qualquer um siga passos muito longe dos dele. Então, ele provavelmente vai ensinar, como tu me falou no carro, ele vai ensinar alguma coisa, alguma trilha que abandone a humanidade, né? Porque rancor mesmo tem quem é humano. Exatamente. Quando você já Isso é um sentimento humano. Exatamente. Ser humano, você... Tu não tem mais necessidade. Exato. Tu transcende aquilo. Tu não tem muitas coisas. Eu acho que Deixa de ter muitas coisas. nesse tempo aí tu podia atender ao pedido de dicas de interpretação para personagens. Acho que fica pra segunda parte. Acho Que aí a gente vai fica falar mais sobre isso. Exato. melhor. E dicas de personagem já tem como muitos exemplos pra dar. E sobre os cabeças de pau. Muitos exemplos, eu trouxe 2. Nós temos aqui, ó, 2 exemplos teus. Nós temos o Príncipe Jonathan. Eu não trouxe nenhum, eu só narro. Esse príncipe, Eu posso falar do personagem dos outros. Eu nunca fiz uma ação. Temos o meu personagem, o Príncipe de Orescos. Ai, com chapinha. Era um Lá veio o ótimo Chapinha. personagem.
Era muito chato, mano. Ele e o cavalo dele era pior do que o Joseph Klimber. Os caras do Joseph Klimber, ele pega o cavalo, vai com o cavalo. Não tem cavalo! Não tem, cara, exatamente. Vídeo na descrição. Link na descrição, boa. Mas E dos cabeça de pá ali, quando os caras observam um cabeça de pá que tem algum talentinho pra mexer com as sombras, Eu acho que dá pra... Um a isso dá cada pra falar. mil. É. um a cada 1000 eles talvez tentem testar ele pra ver se ele vai ser um bom na sombra. Mas os bispos sempre costumam dizer, de todas as cabeças de pá que tu acha que tem afinidade com as sombras, de 1000, tu vai conseguir salvar. E é que eles não Porque são eles não feitos pra isso. Não, É. é O bucho abraço de da canhão. Gente, o abraço é pra ser bucho de canhão e dar o acaso dele voltar. se voltar é gol. É, Se eu- voltar é gol. Eles, vamos dizer, se o clã parar pra pensar quando o cara volta. Ele diz assim, De "Bah, repente manda de novo, voltou de novo. Ah, cara, esse aqui eu Na quarta vez que o cara voltar, tu começa a pensar, tem alguma coisa de especial nesse cara. acho que eu vou ensinar alguma coisa pra ele ver se vai funcionar. Bom, gente, então acho que vamos ficando por aqui. É isso aí. Acho que a gente tinha pra falar do Do lore. do clã. Lore. Não, gente, faltou uma coisa muito sincera. O que faltou? O que faltou O citar? defeito do Clã da Sombra é não ter reflexo, tá, gente? Que ninguém citou isso. E as lendas dos vampiros de eles não terem reflexo se dá ao Por Clã causa da disso. Sombra. Sim, exato. Com certeza. Na verdade tem, mas é um defeito e a gente aborda depois. Que Claro. tu vai... Defeito. Eu sei que defeito. Eu é sei. esse. Mas, E há um porém, há uma discussão sobre isso, porque alguns narradores dizem que, pelo menos até a terceira edição, a quarta edição, na quinta isso é resolvido, mas se tu pegar o Clubbook o livro básico, ele diz que La Sombra não tem reflexo, nem cabeça. Ele não tem reflexo. Se ele não aparece em foto, Se tu né? pegar nada. o Guia da Camarilla, ele especifica que o La Sombra não tem reflexo em objetos reflexivos e câmeras fotográficas à base de prata reflexivo. Até porque no conto do Clubbook do Sabá e da Camarilla, ele cita a foto de uma câmera de segurança de uma sombra e no espelho nessa foto não tem Não reflexo. tem reflexo. sim, sim. Então o La Sombra em si é pego nesse conto, mas no livro básico mesmo ele não tem reflexo. Aí varia de narrador para narrador, Claro. se tem ou não em câmera de Perfeito. segurança. Mas, Ivan, tu gostaria de deixar algum recado? Falar sobre o cast de hoje? O que tu achou? Não, eu achei bom que nesse cast eu podia vir, porque no projeto do La Sombra tentaram me sabotar e marcar para outro dia e não deu certo. Quem fez isso? O Tremer, né? O Tremer, Ah, É, foi tudo óbvio. treme. Tudo. Óbvio Mas- que foi o Tremer. Se não for verdade, tu me mostra. Vinícius. Eu acho que foi bacana. Deu pra gente falar algumas coisas legais e dá pra ajudar o pessoal. Talvez a gente tenha que entrar um pouco mais definir um pouco melhor os dois tipos de abraço. Porque eu acho que a gente falou dos pá, da cabeça de pá, mas a gente não chegou a explicar o que é um abraço de pá. O que é isso? Exato. Pois é, né? Não, E- A gente não falou quem é o Sabá. Mas eu acho que foi bacana. Aí o segundo a gente consegue fechar e concluir legal. Rafael? Não tem nada pra declarar. Bom, eu sou Henrique Ferraz e a gente vai se encerrando por aqui. Eu sou o Rafa Damasceno. Agradeço a presença de todos, óbvio. Eu sei que é difícil todo mundo se reunir. Bastante. A vida adulta, não? Pois é, né? Era mais legal quando o cara tinha 15 anos e ficava jogando a tarde inteira na garagem do amigo. Bah, E a única preocupação que o cara tinha era a mãe do cara chamando pra voltar pra casa. pra jantar. Pra jantar. Exatamente, pra jantar ou tomar café. Então, gente, daqui a 15 dias estaremos novamente para falar sobre esse clã das sombras, esse clã trevoso. Espero que tenhamos mais e mais assuntos para falar. Tem o abismo, entre outras coisas. Então, até logo. Falou. Ó, como a gente tem vinheta, estamos aqui reunidos. Não preciso mais dizer, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para começar mais um episódio do Vale das Deixa eu Trevas. colocar a vinheta já agora nesse. Caralho. Ele já tinha começado. Sim, né? Vou botar- Sim, Henrique, eu vou botar Ele nesse acabou aqui. de falar. Isso aqui vai pros bloppers no final. Ah, Sim. tá. Eu tinha botado. Meu chapéu. Vamos lá. Minha touca. Eu já tô de toca. Só quero ver eles. Né, tu vai ter que cortar isso aqui, né? Tranquilo.